Olá pessoal, aqui Miquel Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje vamos fazer aqui mais uma conversa para descobrir o jogador por trás do designer. Estás bom, Paulo? Tudo bem, estás bom, Miguel, tudo bem. Os jogadores por trás dos designers. Os jogadores. Os jogadores, exatamente. Eu sou vários jogadores por trás do designer, desculpa, não é dos designers, é do design. Muito bem. Não, dependendo da disposição, podemos ser um ou outro jogadores. Depende. Ou seja, tens heterónimos então. É isso? Claro, temos todos. Um dia mais bem disposto, outro dia mais mal disposto, então. Olha, nunca tinha pensado nisso, nos jogadores por trás do designer. É interessante também. E será que não haverá também os designers por trás dos jogadores? É sempre o mesmo designer também. Não, não. Mas aí eu acho que tem mais a ver com aquilo que é o público-alvo. Com aquilo que tu queres fazer e para quem é que tu queres fazer. E aí, como é evidente, tens que ser um designer diferente. Quer dizer, não é diferente nas coisas que são essenciais, mas diferente na forma como tu abordas o projeto e depois o produto final. No essencial, eu acho que o designer se mantém o mesmo. O jogador é que muda um bocadinho. Muda mais o jogador do que o designer, eu acho. Ok, Eu, ok. pelo menos tenho essa convicção. Acho que é assim. Ou seja, um dia pode estar a precisar jogar um Monopólio, não é? E pronto. Nunca se sabe, às vezes eu acho que eu acho que continua a ser, eu não posso dizer isto com vergonha, porque não tenho vergonha, mas eu acho que o Monopólio foi o jogo que eu mais joguei na vida, ainda, é verdade. Acho que o Acho meu que foi para aí o também. primeiro jogo que me ofereceram, assim, um jogo mais, vamos dizer, sério. Como tu sabes, não havia jogos disponíveis, não é? Quando, tu és um bocadinho mais novo que eu. Mas quando eu era miúdo não havia jogos disponíveis. Havia o Monopólio, o Risco e mais aquelas coisas dos os 50 jogos reunidos, não é? O Loto. Uhum. E eu então fui obrigado a jogar Monopólio porque não havia outra coisa. E joguei, o meu pai ofereceu-me um Monopólio, talvez quando eu tinha para uns 8 anos ou 9, e joguei desde essa altura. Muito, 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 muito. E já até já namorava com a minha mulher, E ainda a minha jogava. atual mulher, e jogávamos, exatamente, jogávamos. Era o que havia para fazer. Quer dizer, havia outras coisas para fazer na altura, mas a gente também jogava. Sim. E faziam-se outras coisas, não é? Já não me lembro. Já foi há muito tempo, Já não foi é? há um tempo. Exatamente. Pois é, E eu até portanto, o tenho. monopólio a gente desdenha, mas na Sim. verdade foi essencial. Para É um, mim. ca- é um carinho-ódio. É um bocado Exatamente, um exatamente. amor-ódio. É um amor-ódio, precisamente. É um amor-ódio. Eu até tenho ideia que até havia uma certa tendência para antigamente os pais oferecerem os monopólios aos filhos, que era para treinar o cálculo do dinheiro e aquela coisa. Algo, dinheiro, aquela componente económica, financeira que era Exatamente. importante. O jogo tinha, mexias em notas e fazias trocos e. Precisamente. E para mim, não, é assim, eu acho que foi com esse objetivo que o meu pai me ofereceu, Sim, sim. precisamente, para começar a mexer em dinheiro e tudo isso. E eu depois tive uma coisa que foi começar a fazer coleção de monopólios, que aí já era a parte de colecionador, é verdade, a minha parte de colecionador, Acho que vou ter que porque cortar isto. todos nós temos um bocadinho de colecionadores, não é? E, aliás, os board gamers todos são colecionadores, e tu também és, basta olhar para trás de ti e perceber isso. Não, não, não. Mas o que é curioso é que eu fazia coleção de monopólios e tinha N monopólios e cheguei a pedir a amigos meus que viajavam aqui ou acolá e pedi-lhes para trazerem o monopólio do local. Porque depois acabava por ser um registro interessante. Tu tens um tabuleiro com o nome das ruas, das cidades, Uhum. dos locais, dos países da Europa, por exemplo. Eu tenho, quando ter um monopólio da Suécia, da Bélgica, enfim, de vários países. E depois todas as edições de Monopólios que saíam específicas, Star Wars, coisas assim do Uhum. género, eu também tinha. Tenho aí ainda alguns deles empilhados, alguns, já não os jogo, não é? Mas são ainda objeto de coleção, digamos assim. Pronto, era esse nível. Mas, mais uma vez, não havia mais nada. Só havia mesmo monopólios, não havia mais nada. É a única maneira de poder salvar a tua É, honra de existir. É com eu isso. sei, eu sei, eu sei. É com Eu vou isso, é dizer com isso. isto ao longo da conversa inteira, vou dizer sempre isto, que é, pá, pois, era o que havia. Era o que Pronto, é havia, era o essa a que minha havia. desculpa. Exatamente. Mas começando pelo início, quem és tu, Uhum. Paulo? Paulo, Paulo Soldado, designer de jogos de tabuleiro, trabalho na What's Your Game, tenho 45 anos, a What's Your Game é uma editora de jogos de tabuleiro também, portanto sou designer e developer de jogos profissional desde há 2 anos e a minha formação é em comunicação. Os jogos, como é evidente, não se tirava o curso, nem se tira o curso de designer de jogos de tabuleiro, é uma coisa que vem
a seguir, como a maior parte das pessoas agora que fazem coisas para as quais não foram inicialmente formadas do ponto de vista académico, né? E fazem outras coisas, e eu também faço isto. Basicamente sou isso. Sou casado, tenho 2 filhos e é assim. E gosto de cinema e de jogos de tabuleiro. Muito bem. E de futebol também gosto de futebol. Também gostas de culinária. Por acaso também gosto de culinária, exatamente, dos 2 pontos de vista. É um bocado como ser designer, estás a ver? Exatamente. Faço jogos e jogo. E da culinária também cozinho, mas sobretudo gosto de comer. E portanto, sim. E então, pronto, obrigo-me a cozinhar também para isso. Sim. Esse grande esforço de ter que comer depois, não é? Exatamente. Os vistos, hoje é o Dia Internacional do Chocolate, não sei se sabes. É? Epa. Isto é dia 7 de julho, não sei se isto vai sair no outro dia, não é? A gravação. Vai, não vai sair hoje. Vai sair hoje. E hoje é o Dia Internacional do Chocolate. Eu já combinei umas coisas, acho que ainda vou comer um bocadinho de chocolate hoje. Muito bem. Eu, se fosse há uns 2 anos atrás, acho que sabia, porque andava a fazer aquela coisa com as efemérides de cada dia e de certeza Dos meeplezinhos e punhas, se calhar, um meeple com chocolate, de certeza. Chocolate, exatamente. Sei lá, e quantas vezes é que já te chamaram Nuno? Opa, a última vez foi ontem. Recebi uma mensagem no WhatsApp, repara, e a dizer, Nuno, queria passar em tua casa porque ia buscar um jogo. Foi ontem, foi anteontem. E pronto. Algumas vezes chamam-me Nuno, sim. E, inclusivamente temos uma história engraçada em Essen, de um fã, digamos assim, ou pelo menos um apreciador dos nossos jogos, meus e do Nuno, que esteve na nossa booth lá da What's Your Game em Essen e que esteve há algum tempo a falar com o Nuno, falou com ele, enfim, e depois, mais tarde, encontrou-se comigo noutro ponto da feira e esteve a falar comigo e então, naquele momento, disse-me assim, olha, eu agora já tenho aqui a minha máquina fotográfica, vamos tirar uma fotografia. E eu fiz de conta que percebi o que é que ele queria dizer. Na verdade, eu tinha estado com o Nuno e achou que estava na mesma com ele. Eu era o Nuno, portanto, ele confundiu-nos os dois fisicamente. Sim. E eu era, estávamos assim tão parecidos quanto isso. E pronto, então chegamos a esse nível, às vezes, de ser confundido fisicamente um com o outro, percebes? Okay. Portanto, não só já me chamaram Nuno pai mais de 20 vezes, como também já me confundiram fisicamente com ele. Se calhar outras tantas. Que mais coisas horríveis é que te chamaram? Pois, não sei o que é que já me chamaram de pior, mas não me lembro de nada agora. Pois, eu também não estou a ver o que é que possa ser pior. Exatamente. Foi o limite. Mas eu acho que é normal. É normal. Também acho que sim. Eu acho que já fiz isso várias vezes. Também. É capaz. Eu já não ligo, já é um filtro que eu não tenho, sabes? Enfim, já é normal. Uma espécie de segunda natureza. E para além desse passado envergonhante, não é? Que tiveste, colecionador de monopólios. Sim. Realmente um passado embaraçoso. Como é que foi o teu processo para seres um jogador realmente com orgulho nos jogos que joga? Pois, onde é que eu posso lavar a cara, não é? Pois, mas é assim, na verdade, foi esse o percurso, começou por aí. Acho que sempre gostei de jogar, em geral, o Monopólio em particular, a determinada altura, e depois não havia nada, como tu sabes, já falámos sobre isso, havia o risco e pouco mais, e eu houve um amigo meu que era imigrante em França e trouxe um jogo que era o Richesse du Monde, que era uma espécie de jogo de um bocado como o Monopólio, também circulavas no tabuleiro e compravas coisas, mas as coisas que tu compravas eram commodities de todo o mundo, por exemplo, o ouro, a prata, petróleo, enfim. E depois quem tivesse a maioria daquelas coisas ganhava mais dinheiro, um bocado na lógica do Monopólio. E portanto o jogo chamava-se mesmo isso, era As Riquezas do Mundo. Eu agora não sei como é que é o título em inglês, mas pronto, era um jogo francês. E aquilo intrigou-me imenso, porque para já tinha numa caixa muito bonita. Os franceses fazem estas produções sempre um bocadinho mais elaboradas do que, pelo menos pela minha experiência, do que os outros. Tinham assim uma caixinha muito bonita, uns recipientes de plástico para pôr aquilo funcionava como se fossem umas ações, umas shares desses materiais. E do ponto de vista visual o jogo era muito apelativo. E depois tinha tudo isto que eu gostava, que era o facto de tu poderes fazer um desenvolvimento económico, no fundo era fazer a mesma coisa que o Monopólio, mas era um monopólio diferente, então tudo poderia ser diferente dali,
era fascinante. E então, se tu juntares as duas coisas, que é o risco, que tens um mapa com localizações, lembras-te do Kamchatka, toda a gente fala dessas coisas todas, pronto. E tens um jogo que tem as commodities e os recursos dos lugares. O que eu fiz foi combinar os dois jogos. Portanto, tens um mapa e tens os recursos, e comecei a fazer o meu primeiro protótipo. Tinha eu, para aí, se calhar, uns 14 ou 15 anos. Ok. Comecei a pensar em desenvolver um jogo que fosse exatamente assim. O jogo não tinha uma mecânica central. Como é que era a mecânica central? Os jogadores moviam-se no mapa. Imagina que estás a mover-te no mapa do risco, e depois tinhas que deslocar daqui para acolá para comprares um determinado recurso que era lá que existia. E como é que tu te movias? Estás a ver esta era a mecânica central do jogo, aqueles complementos dos mapas que te dizem, por exemplo, de Leiria a Santarém são 60 km. Se fores de Santarém a Lisboa, são 20. Ou seja, Leiria tens as distâncias para todas as localidades de Portugal, por exemplo. E vice-versa, todas as localidades têm ligações para todas as localidades. Não sei se me estou a fazer entender, mas é uma espécie de referência de quilometragem, de distância entre cidades. Então eu criei um sistema idêntico que era, imagina, a distância do Brasil para o Kamchatka, que no mapa, estamos a imaginar o mapa do risco, que são, era atribuído uma distância em dinheiro, em custo. Se eu quiser ir do Kamchatka para o Brasil, tenho que pagar X. Se eu quiser ir do Brasil para a Europa do Leste, tenho que pagar Y. Se eu quiser, ou seja, havia todas as distâncias, todas as movimentações seriam feitas de um sítio para o outro, havia sempre uma tabela à qual tu olhavas para saber quanto é que tinhas que pagar para deslocares daqui para lá. Pronto, então a base do jogo era esta, tu movias daqui para lá pagando X para depois comprares os recursos que lá existiam. E depois havia umas cartas de eventos, que eram eventos aleatórios. Houve um terremoto, houve um vendaval, uma coisa qualquer, que ia depreciando ou ia tornando mais especiais cada uma daquelas commodities que existiam. Pronto, basicamente era isto o jogo. Foi assim que eu comecei a criar a minha primeira lógica de jogo de tabuleiro não existente. Portanto, mesmo do ponto de vista da criação. E foi na base do risco, do monopólio, neste caso não era o monopólio, era o Richesse do Monde, como eu estava a dizer. E porquê que não meteste dados, por exemplo? Não usaste dados, não usaste um método de escolha aleatória? É curioso. Não, por acaso não. Não, porque eu não sei, estas tabelas, eu gostava muito de mapas. E mesmo desde criança eu gostava de mapas, de geografia, livros de geografia, coisas assim com mapas. E estas tabelas estão muito presentes em muitos sítios, sobretudo nos mapas de viagens. Portanto, eu não sei se percebes o que é que eu estou a dizer, porque agora já não se mexe muito em mapas físicos. Aqueles mapas de viagens, das estradas. Mas isto era uma coisa que estava presente muito nestes livros e mesmo nos mapas das estradas. Pá, e se calhar ocorreu-me por causa disso. Mas não sei porque é que não pus os dados, não sei. Sinceramente não sei. Engraçado, porque é quase uma mecânica de action points. É a mesma mecânica de action points. A descontar nos pontos de vitória, não é? Supostamente deve ser o dinheiro, não é? Neste caso seria o dinheiro, sim. Engraçado. E depois, claro, envolvia outras coisas, mas eu nunca pus, de facto, um protótipo na mesa. Na altura, a dificuldade era toda e mais alguma, não é? Tinhas que imprimir, enfim, o imprimir não é como hoje. O imprimir era um conceito. Era um conceito, era uma tudo... aventura. Pronto, fazer os gráficos também. Eu cheguei a ter tudo mais ou menos preparado e feito, cheguei a cortar muito papel e a plastificar e tudo isso, mas depois nunca consegui avançar a fazer de facto um protótipo. Depois as coisas foram... Depois comecei a namorar, acho eu. Depois, geralmente isso tem os seus condicionamentos também, Mas atrapalha, claro. Exatamente. E depois dali como é que a coisa foi evoluindo? Dali depois, é evidente, depois não fiz mais nada nunca mais desenvolvi nenhum protótipo, nunca mais fiz nada nesse sentido. O que começou a acontecer foi que, entretanto, veio mesmo o advento dos jogos. A partir do ano de 99, 2000, eu descobri que havia mais jogos para lá daqueles que eu conhecia e comecei a investigar um bocadinho sobre isso. Depois já havia internet, não é? A internet começou a ser mais ou menos comum da altura, que era... O meu primeiro contacto com a internet terá sido em 95 ou 96 e eu
imagino que em 99, 2000 já se conseguisse fazer umas pesquisas e umas coisas. Pronto. E foi isso. E foi novamente em França. Lembraste de pesquisar, assim, do Lembrei-me de nada? pesquisar. Lembrei-me assim, do nada, lembrei-me assim, se calhar há mais jogos para lá do que estes que eu conheço. E fui mesmo fazer isso. Fui pesquisar e descobri a Descartes, a editora Descartes francesa, que tu conheces bem. Uhum. E depois consegui encontrar uns jogos e uma forma de os trazer de lá, como há muitos imigrantes em França, eu pedi especificamente a pessoas próximas da família dos meus pais, né, e meus, para me trazerem os jogos. Uhum. Então foi o meu primeiro contacto com os jogos, foi o Civilization, que é um jogo longuíssimo e complicadíssimo, mas era o sonho da minha vida jogar num jogo de civilização. Nunca tinha jogado nem nada parecido, nem nunca joguei aquele jogo nessa altura. Achava que era um jogo que eu pudesse, chegava, abria e jogava. Uhum. Mas não é possível. Mas, Exige uma preparação, ler as regras. sim. Uhum. Nem jogavas os digitais desse tipo? Jogava o Colonization, que é uma coisa Ok. parecida, pronto, é muito idêntico, do Sid Meier. Uhum. E eu queria aquilo reproduzido em jogo de tabuleiro. E então eu comprei o Civilization, comprei o Mediterrâneo, que era um jogo que se chama Sereníssima, se não me engano, ou alguma coisa assim Uhum. qualquer. E comprei também o Catan, precisamente. O Catan. Eu ainda tenho hoje essas versões francesas, ainda tenho. O Mediterrâneo já não tenho, mas os outros dois ainda guardo. O meu Catan em francês. E o único que eu consegui de facto jogar foi o Catan, porque os outros eram demasiado complicados para mim. Mas eu chego ao limite de ter levado um desses jogos para a minha lua de mel. E qual é que foi? O Civilization. Agora imagina o Civilization na lua de mel. Que é, a gente abriu o jogo e depois Adequado. voltámos a pô-lo na caixa. Quer dizer, foi só mesmo abrir e fechar, porque olhámos para aquilo e aquilo era tão hiper complicado. Era mesmo complicado, não se conseguia decifrar. Porque tem toda esta lógica dos jogos antigos, é preciso ter uma certa formatação até para entenderes as regras, a forma como elas estão escritas. Não é como agora. Nós agora temos uma bagagem diferente também e as regras são feitas de outra forma. Temos ilustrações, há uma data de componentes de apoio para tu entenderes as regras que antigamente não havia, não é? E a gente desistiu, abriu o jogo e desistiu. E são jogos que ainda têm uma influência grande dos wargames, toda aquela lógica do wargame com aquelas regras e suas especificidades e... sobretudo um Civ Game. Um Civ Game que tem sempre aquela componente de combate e tudo isso. E aquelas árvores tecnológicas normalmente são complicadas também. Difíceis de entender. Pois. E tudo aquilo são conceitos novos para nós. Teres uma carta que é um recurso, é um conceito diferente, não é propriamente uma coisa só, não sei, não é uma coisa tão simples como teres uma tropazinha do risco, não é? É uma carta, é um bocadinho mais abstrato, tem essa parte que é mais difícil o que para nós hoje é beabá, é mesmo hiper simples entender como é que uma carta pode ser um recurso. Quando o Catan chegou, não era assim tão óbvio, não é? Tens um recurso, está bem, mas são cartas e as cartas servem de recursos. Sim. As coisas, normalmente as cartas tu estavas habituado a que elas fossem um valor e não uma coisa. E depois elas aparecem com esse significado, deixam de ser só um valor. Claro que tu atribuis um valor à coisa, mas a carta é uma coisa física, é uma ovelha, ou é uma madeira, ou é um não sei o quê. E isto é uma lógica diferente do habitual. O habitual era tu teres um as e uma bisca na mão, né? Que é um valor, não é uma coisa. Sim, ou uma ação, ou uma atividade. Sim, se quiseres, sim. Aliás, eu noto muito isso quando faço sessões de jogos em contexto sério, de formação. Por exemplo, eu normalmente uso jogos simples. Tu vais ao BGG, tem uma complexidade, sei lá, nunca uso nada com mais de 2. Sim, normalmente 1,5. E as pessoas acham que aquilo depois é complicado. É complicado, é? E para nós gamers não é. De facto, é uma coisa mesmo muito simples. Mas muito simples. Eu uma vez estava num grupo aqui em Leiria, estávamos juntos, não foi muitas vezes, mas uma das poucas vezes em que foi na anterior sede da associação, e estava lá um senhor com o filho e eu, Reis de Portugal. Vou introduzir na conversa Reis de Portugal porque agora não me lembrei. E eu estava a explicar este jogo. Este é um dos jogos mais básicos que... Este jogo vende-se no continente, está acessível a todas as pessoas. É um jogo de familiar muito simples e tem umas regras base ainda, porque o editor achou essencial que ainda tivéssemos umas regras base.
O jogo por si tem uma determinada complexidade e foi feito um jogo ainda mais simples, ok? Para ser mais, sei lá, abordável pelas pessoas em geral. E eu estava a explicar este jogo, sendo eu designer, estava a explicar enfim, com todos os preceitos, não é? De designer que está a explicar o jogo e o senhor não entendeu mesmo nada, tanto que desistiu e disse, epá, olha, chega, vou-me embora porque não consigo, não estava a entender. Claro, eu também posso não ser o melhor explicador do mundo, mas conhecendo assim tão bem o jogo, por sendo o designer, não é? Estava a explicar e o senhor não estava a entender mesmo, e o jogo é muito, muito, muito simples. E portanto isto tem mesmo a ver com aquelas primeiras abordagens, as primeiras, claro que tens de ter uma barreira, não é? Que tens de deixar ir. E até te deixares ir, é assim, se tu não estiveres predisposto a isso, nunca vai acontecer, nunca vais dar esse passo, não é? E tem que haver essa predisposição, mas eu acho que agora a maior parte das pessoas já está preparada para esses jogos que tu estás a falar de complexidade nível 2, não é? Porque esse nível de complexidade é de 1 a 5, creio eu, no BGG. Sim, é menos metade. Os dois, mas eu admito que essas classificações também valem o que valem, não é? Mas eu admito que haja muitas pessoas que mesmo o 2 seja uma barreira importante a ultrapassar. Aliás, eu lembro-me de uma sessão que fiz, penso que foi na Universidade Nova, com alguns colegas em que estivemos a fazer uma sessão de análise depois de uma sessão de jogos sérios, em que jogámos jogos para objetivos, naquele caso era para a colaboração, e depois nós costumamos fazer nestas análises, depois o chamado debriefing, que é a análise daquilo que fizemos, detalhar e aprofundar cada uma das coisas e falar do modo mais transparente possível para podermos recolher feedback. E eu lembro-me de algumas pessoas que me admitiram, que diziam, eu não quero jogar esses jogos, ou não tenho, quer dizer, eu quero jogar, mas não vou jogar porque eu não estou disponível para demonstrar o meu nível de ignorância perante essa novidade. Que é uma coisa muito, muito curiosa. Mas não é tão estranho assim. Não é tão estranho assim. Eu acho que muitas pessoas não jogam e não se sentem confortáveis em jogar por causa disso, porque acham que estão a ser julgadas. A parte do julgamento durante uma partida é a pior sensação que tu podes ter. Mesmo que tu percebas muito de jogos, se tu estiveres a jogar e se eu te disser, porque isto pode ser de uma forma mais ou menos óbvia, porque há jogadores que são assim, ou são super competitivos, ou porque estão constantemente a dizer que tu não devias fazer isto, devias fazer aquilo. Estas pessoas que é uma questão de hábito, mas o que na verdade elas estão a fazer é julgar as tuas ações, estão a julgar a forma como tu estás a jogar. E tu podes admitir isso e assumir isso como uma parte normal de, há jogadores que são assim, gostam de sempre comentar aquilo que eu estou a fazer, mas há outros que não toleram, não suportam e sentem-se desconfortáveis, e muitos deles evitam até jogar, porque acham que vão estar sempre a ser observados, vão estar sempre no spotlight e não se sentem confortáveis com isso. E depois esse julgamento, mesmo que não seja verbalizado, acham sempre que, ele acha ou ela acha que eu estou a jogar mal, ou que estou a fazer alguma coisa de mal, ou vou parecer estúpido, vou parecer parvo em fazer isto, entendes? Então isto tem muito a ver com, na minha opinião, tem muito a ver com a forma como as pessoas se sentem no contexto do jogo. Isto é muito importante, quebrar esta barreira é muito importante. Também acho que sim. Para trazer mais pessoas para jogar é muito importante saber com quem é que se está a jogar também. Sim, eu acho que isso consegue ser quebrado e eu tenho assistido a isso também. E que curioso até relaciona com um trabalho que fiz agora há pouco tempo, porque, por exemplo, para teres um brainstorming de sucesso, isto para aplicares brainstorming onde quer que seja, um dos problemas, um dos bloqueios de produção do brainstorming é realmente a avaliação das ideias, a avaliação das tuas ideias perante os outros. Ou seja, tu não vais dizer nada que possa ser muito estúpido, embora as regras de brainstorming até não te digam que não deves comentar as ideias dos outros, pelo menos na fase inicial, pelo menos na inicial. Muitas pessoas não vão dar ideias porque têm o medo do julgamento alheio. E isso foi uma coisa que eu fiz até, abordei numa altura e tentei ultrapassar isso com jogos. Como? Fazendo-os entrar no fluxo de jogo. Ou seja, libertando-os como? Através de party games, jogos mais light, coisas mais levezinhas, e depois com alguns elementos de jogos colaborativos. Que é para desbloquear isso. Ou seja, também me parece que, se calhar, eu pessoalmente não gosto muito de jogos colaborativos como jogador,
por várias razões. Eu também não. Prefiro estar a fazer a minha coisa, né? Sim. No entanto, se calhar, isso tu estavas a dizer, essa importância de quebrar esta primeira barreira para ultrapassar aquele medo de estar a ser julgado e de estar a ser apelidado de incompetente ou de não ter as capacidades necessárias para compreender um jogo destes, que normalmente são complicados, lá está para a população em geral. Se calhar os jogos colaborativos são uma forma de fazer esse entrar, sim, salto. são até porque a maior parte das vezes, para não dizer sempre, acho eu, existe o jogador alfa, que é aquele sobre o qual recai a maior parte das atenções e é ele que toma as decisões nestes jogos colaborativos. E, portanto, daí aquela pessoa que se sente mais desconfortável em ser observada e achar que está a fazer tudo mal ou que está a ser julgada por estar a fazer tudo mal, pode se esconder atrás desse jogador alfa, porque é ele que está a tomar as decisões, eu no fundo só estou a concordar ou, enfim, a dar o meu feedback mínimo que seja e essa pessoa vai se deixando envolver depois na história, no contexto do jogo. Mas não serve para toda a gente, não serve para toda a gente ainda assim, não serve para toda a gente, porque há sempre aqueles jogadores que não é disto que gostam, ou seja, estão numa atividade, mas aquilo também depois como depois não puxa por eles, não é desafiante, não é? Falta essa parte desafiante. Não entusiasma, pronto, e então são, sei lá, uma hora porreira para se passar ao sábado à noite, mas é só uma vez, depois não se volta a fazer. Pode fazer é aquela tal coisa que estavas a dizer de abrir para este nova forma de linguagem, que são os jogos, têm uma linguagem muito própria relacionada com o design que eles têm, não é? E com o modo como estão construídos, se calhar é uma forma, pelo menos, entrarem um bocadinho nisto e então estarem preparados depois para outra coisa. Talvez. Sim, exatamente. Talvez. Estamos a especular. Exato. Desbloqueador de conversa é uma espécie de quebrar o gelo. Sim, até porque isto também acho que nos leva aqui para outra conversa que é dos gateway games, que é um conceito também algo polémico, porque por vezes dares um chamado jogo de introdução, estes mais simples a uma pessoa, se calhar estás a falhar redondamente e estás a afastá-lo até. Isso para mim nunca funcionaria, por exemplo. Nem para mim. Nunca funcionaria. Não seria por aí. aí. Desafio, e por vezes, às vezes, é uma questão de sorte, ou de acertarmos no jogo, ou de sorte para a pessoa, apesar de ter tido uma má experiência, conseguir perceber, mas afinal há outros jogos para além deste. Eu não gostei deste, mas se calhar posso gostar dos outros. Sim. E isso é algo que acho que deve ter sempre em conta quando se tenta levar as pessoas a jogar mais, que acho que é uma coisa que se quer, né? Que as pessoas joguem mais, e provavelmente até isto se calhar na perspectiva do designer, quando estão a definir o vosso público-alvo, não é? Tem de ter também isto em consideração, não é? Claro. É assim, quando nós estamos a fazer uma coisa, por exemplo, quando sou os jogos, eu e o Nuno, as pessoas estão, ou pelo menos estavam mais, agora se calhar já nem tanto, à espera de um tipo de jogo específico, que é uma coisa mais pesada, porque foi assim que a gente começou e tudo isso. Embora depois tivéssemos começado por fazer depois coisas diferentes, olha, como este Reis de Portugal que eu estava a mostrar, ou o Real, ou coisas assim mais para um mercado diferente e para jogadores diferentes. Mas é normal que nós nos dediquemos a fazer também, primeiro aquilo que a gente gosta de fazer, porque gosta de jogar, começa por aí. Mas depois também há o desafio de tentar fazer uma coisa que seja diferente, ou porque nos pedem, ou porque é também interessante ir procurar outros caminhos e outras formas de expressar e tentar pensar assim, se calhar até é porreiro começar a pensar em fazer um jogo muito mais simples, para um mercado muito mais acessível, mas que seja na mesma um jogo bom, que seja desafiante e que eu gosto de jogar e tudo isso. Pronto, existe essa... Mas é verdade, quando tu estás a fazer um jogo tens que pensar, como é evidente, olha, vou fazer isto, que é um jogo como o Madeira, que demora 2 horas ou 2 horas e meia ou 3, depende, que tem uma data... O jogo não é complexo, não gosto de dizer que o jogo é complexo, gosto de dizer que ele tem muitas camadas, cujas as tuas decisões são afetadas, digamos assim, ou tem uma carrada de camadas que afetam as tuas decisões. Pronto. E isso é que torna com que ele seja, não é complexo, mas é pesado nesse sentido, em que uma coisa leva a outra, implica a outra, como se fosse um conjunto de peças de dominó que vão caindo umas por causa das outras. Não é? O efeito borboleta
Mas em termos de regras e tudo isso, o jogo pode até não acho assim tão complexo quanto isso, porque acho as ações simples e tudo, mas quando o jogo é feito, é evidente, é feito para um determinado público, não se vai pôr isto nas prateleiras do continente, não faz sentido, porque senão correm o risco de fazer como eu, que vem o Civilization para a Lua de Mel, que é uma parvoíce. Este não é um jogo para a Lua de Mel. Já várias pessoas me perguntaram, ouvi falar que existe um Madeira, porque eu sou da Madeira, vou jogar aquilo, tal, e eu perguntei, então, mas o que é que tu costumas jogar? Nada, então se calhar é melhor não. Exatamente. Se calhar é melhor começares por outras coisas. É melhor começar por uma coisa um bocadinho mais baixa. Voar mais baixo primeiro. Mas sim, mas quando se faz um jogo, faz-se a pensar no público e tenta-se fazer o mais adequado possível. Voltando à tua lua de mel, então pronto, foi um falhanço total, aquele Civilization, não é? Exatamente, foi um falhanço total, sim. Então e depois como é que a coisa progrediu a partir daí? Porque imagino que tenha progredido. Depois progrediu, claro. Pronto, lá está. O Catan era possível jogar, depois, entretanto, comecei a jogar Catan e outros jogos começaram a aparecer, porque lá está, foi o tal advento dos anos 2000, a internet trouxe isso, começámos a pesquisar também coisas noutro sítio, entretanto criámos o nosso grupinho de jogadores e jogámos muito Risco outra vez, e chegámos a jogar, havia um Risco Godstorm, havia assim, que era um Risco com esteroides, e começámos a procurar coisas noutros países também. Eu lembro-me que depois fomos para dos Estados Unidos, havia um jogo que sempre me chamou a atenção, que era o Axis and Allies, que era um wargame com dados, baldadas de dados, mas havia um conceito por trás do jogo que eu achava interessante, que era fazer um plano mundial de conquista. E fui pesquisar sobre isso e encontrei uma loja no Canadá que fazia exportação. E depois comprámos em conjunto, era eu, era o Carlos, o Nuno, enfim, o Costa, era um grupinho que nós tínhamos aqui, que depois acabámos por criar os por Portugal, não é? E mandámos vir 3 ou 4 jogos eu disse Canadá, mas já não me recordo se foi Canadá ou se foi Estados Unidos. Foi o Axis and Allies, foi o Power Grid, o Tigres e Eufrates, o Ra, clássicos. Hoje são clássicos. Na altura eram os jogos que tinham acabado de sair. E cada um escolheu um jogo e eles chegaram e nós fomos desbravando aquilo e fomos jogando depois quando eles chegaram. E foi assim que a gente começou. E depois o Carlos, entretanto, viu o Puerto Rico, alguém o tinha em Lisboa, jogou o Puerto Rico, ligou-me. Epá, eu vi um jogo, sério, epá, este jogo, ele não tem sorte nenhuma, é mesmo tudo sem sorte alguma, é tudo e tal, aquilo que tu tens é aquilo que tu vês e não há, sem aleatoriedade alguma. E eu assim, epá, isto é fascinante, quer dizer, temos que ver o que é isso. E ele disse, epá, sim, o jogo é muito giro e tal. Pronto, e depois ele trouxe o jogo e nós jogámos, ficámos doidos com o Puerto Rico. Outras coisas, depois veio o Keilos também. Pronto, depois a partir daí foi aquele advento todo que tu também acompanhaste, acho eu, não sei, não, se calhar um bocadinho mais tarde no teu caso, mas pronto, nós foi ali no início de 2002, 2003, pronto, que aquelas coisas todas começaram a chegar, o Keilos é 2005 já, mas é por aí assim tudo. E depois Age of Steam, jogos mais complexos, apareceu o Martin Wallace, apareceu na nossa vida, com o Liberté, o Age of Steam, o Prince of Renaissance, que são hoje jogos clássicos, mas que mudaram a nossa forma de ver as coisas. Depois, mais tarde, ainda o Maquertz, com o Antico primeiro e depois o Imperial, 2006, 2007, enfim. E foi tudo uma sequência, porque depois, como tu sabes, estas coisas, depois isto não para. E não parou. A indústria, desde essa altura até agora, produz, estamos a falar de há 15 anos atrás, não é? Já não é propriamente uma coisa de ontem ou de anteontem. Já se passaram 15 anos, quando penso nisso, e hoje fazem-se, se calhar, mais de 1000 jogos novos por ano, não é? Em Essen, não sei, este ano nem vai haver Essen, mas todos os anos quando há Essen, não sei se fazem cerca de 1000 jogos. Na altura não, na altura havia, eu acho que era como os filmes, não é? Os filmes, quando se fala do cinema do antigamente, também se diz que estreava por semana não, por mês, se calhar estreavam 2, 3 filmes em Hollywood, e agora, quer dizer, são centenas ou dezenas, é impossível. E os jogos é a mesma coisa, chegamos a isso. Mas foi um processo natural, fomos juntando, fomos fazendo, jogando, pronto, sim, até hoje. Se calhar nessa altura, apesar de haverem menos jogos, se calhar era mais fácil
entrar nisto. Neste momento, se calhar as pessoas ficam um bocado perdidas com tantas coisas, não é? Na altura, eu não sei. Sinceramente não sei, porque na altura havia menos e tu procuravas aquilo que tu querias. Tinhas que procurar, porque as coisas não não vinham ter ao colo. Tinhas que procurar, tinhas que ir às lojas especializadas, tinhas que fazer por isso, não é? Hoje não, hoje pode chegar ao colo as coisas, não é? Tu vais ao Continente e já encontras muitas coisas, vais à FNAC e já encontras. Nessa altura havia zero, não havia mesmo rigorosamente nada. Havia os jogos da Majora, há um grande trabalho das editoras portuguesas, sobretudo do Gil, da Mego Games, em tornar os jogos de tabuleiro modernos, como tu gostas de lhes chamar, modernos, torná-los acessíveis e pô-los nas mãos das pessoas. Porque antes da Mebo Games, depois entretanto vieram outros, a Pitágoras também, está a fazer um belíssimo trabalho, não sei se me estou a esquecer de alguma ou não, enfim, espero que não. Pronto, mas as editoras, principalmente a Mebo Games, é importante porque foi pioneira, começou por os jogos nas prateleiras dos supermercados, os jogos modernos, e isso fez com que as pessoas se fossem habituando ao que é. Ignorar não, mas pôr de parte um bocadito aqueles jogos antigos da Majora, que era lançado o jogo da Glória e tudo isso, que eram divertidos, não é? Mas não é propriamente o mesmo, não é disso que estamos a falar. E hoje então esses jogos já caem no colo das pessoas, já acontece tu ires ali ou ires acolá e já vês esses jogos à venda e vais à casa de um amigo ou de outro que não conheces. Antigamente não, tu se visses um jogo de tabuleiro em casa de alguém, sabias que essa pessoa era um aficionado e que não é? Era assim uma espécie de milagre. Epá, mas tu sabes o que isto é? Sei e tal, então. Agora não, agora já pode ser mais um acaso. Mas não achas que devem parar muitos jogos ao colo, ao ponto de agora, sim, o eu não colo sei te porque esmagar? agora. Sim, isso é verdade, mas a nós que estamos dentro do hobby, não sei se os outros que não estão ou que são mais aleatórios, a experiência aleatória não sei se chega dessa forma. Eu acho que para nós chegam demasiadas coisas, são coisas mesmo a mais. São coisas a mais que não dá para avaliar, não dá para tu perceberes o que é que, muitas vezes não consegues perceber o que é que, podes ter uma pérola escondida que nunca vais jogar, nunca vais saber porque passou no meio das outras coisas todas. Isso é mesmo assim. Tens que acreditar, tens que confiar que o mercado é bom e que é avisado, digamos assim, e que te vai fazer com que o jogo seja sublinhado o suficiente para chegar a ti. E, opá, isto apesar de ter sido uma produção pequena, o jogo é bom, alguém vai falar sobre isto vai chegar, vai subindo, depois alguém pega, pode produzir um bocadinho maior, então. Mas é difícil cada vez mais. Se não for uma coisa mais sustentada, é difícil. Porque há muita coisa. E no meio de muita coisa que há, também há muito lixo. Eu sei que não devia te falar assim, mas é verdade, há muito lixo. A realidade é essa. A realidade é essa. Mas pronto, também há muita coisa boa. Quando dizes lixo, estás a dizer coisas repetitivas ou Coisas... coisas que realmente não têm qualidade? Não, o repetitivo a mim não me faz diferença. Porque há bocado, informalmente, estávamos a falar sobre isso. Ninguém cria nada de raiz, não é? As coisas vão-se repetindo umas às outras. Claro, se lhe des uma nuance aqui, outra acolá, na verdade não fazes nada completamente novo, não é? Vais sempre fazendo uma espécie de uma recriação. Até porque se fosse uma coisa totalmente nova, se calhar as pessoas olhavam para aquilo e, olha, exatamente. isto nem sequer é um jogo. Nem sequer é um jogo, não era entendível, podia até nem ser entendível. Quando eu falo em lixo, não é nesse sentido de haver coisas repetidas, é mais no sentido de haver coisas que são postas só para serem postas, ou porque há um prazo a cumprir, ou porque há um calendário, tem que ser assim, há um acordo assinado, entendes? Ou seja, a decisão não é pelo jogo, não é pela qualidade do jogo, é assim por outras circunstâncias, por outras coisas. E eu lembro-me que há uns anos atrás comprei um jogo no Kickstarter, ainda o Kickstarter era uma criancinha, eu comprei um jogo que eu já não me lembro bem, era o Cornish Smugglers, uma coisa assim do género. Era um jogo de pirataria, algures no largo dos mares da Escócia, ou assim, uma coisa. E o jogo era péssimo, era mesmo muito mau. E eu, na altura, percebi o que era o Kickstarter, de há uns anos atrás. E era isto, as pessoas tinham um sonho, ou digamos assim, sei lá, queriam fazer um jogo, queriam lançar um jogo, então pediam
o apoio para o fazer, era o crowdfunding puro, não é? Exatamente. Ajudem-me a publicar isto. Mas depois publicava-se lixo, na verdade era isso que acontecia. E tu olhas para aquele jogo e para mim é o mesmo o exemplo daquilo que não se deve publicar, porque é tão mau, a todos os níveis. A produção tinha algumas falhas, mas isso até eram perdoáveis. Agora, as outras coisas, mesmo em termos de jogabilidade, eram bastante piores do que aquele Richesse do Mundo que eu já joguei, que eu gostava na década de 80, que é muito melhor do que isto, percebes? E não se justifica haver um jogo de tabuleiro moderno com estas características. É mesmo só para ser lançado. Notas que não tem trabalho, não tem o editor, não tem o developer, não tem uma data de coisas que são essenciais a ver agora, acho eu, na minha opinião. E que faz com que depois se publique muito lixo, pronto. É como se diz na ciência, não é? Tu quando crias alguma coisa, tu estás a apoiar-te aos ombros de gigantes, não é? Tu não és tu que vais fazer. Não vais fazer, exatamente. Quanto muito, está ali aquele gigante, não é? Tu vais lá, apoias-te para fazer um Apoias-te, bocadinho melhor, não é? Qualquer coisita nova. É isso mesmo. E nós fazemos o mesmo, nós apoiamos-nos no Knizia e no Martin Wallace e no McCarthy e, enfim, nessas pessoas todas que fizeram jogos bons e tentamos fazer o melhor possível. Já me disseste onde é que vais buscar a informação, não é? Pesquisas na internet. Hoje em dia pesquisas também, deves pesquisar na internet, não é? Qual é que é a maior fonte? Board Game Geek é onde eu vou buscar a maior parte das coisas. Também vou ao Kickstarter, porque agora já se produzem muitas coisas assim no Kickstarter e eu volta e meia vou lá dar uma vista de olhos e gosto de procurar o que é que se vai fazendo, porque é um formato de negócio agora, não se procura o Kickstarter só pelo jogo em si, também se procura pelo formato de negócio, que é um dos aspectos a ter em conta atualmente. Mas vou sobretudo ao Board Game Geek. É lá que eu recolho 99% da informação. E depois tenho alguns grupos do WhatsApp, onde, felizmente, e tu pertences a alguns deles, pelo menos a um deles, onde às vezes aparecem umas informações que eu acho relevantes e são giras para perceber. Sim. É verdade, como é que... Aliás, isto é muito em rede, não é? Uns partilham com outros e... Uns partilham com outros, há um que vê uma notícia aqui, outra lá e faz-nos chegar essa notícia, pronto, e isto também acontece. Lá está, é muito óbvio, lá está, é esta busca por informação e a partilha direta com quem está nesta rede. Até porque é rede. normal, este grupo que eu estou a falar, que é um grupo luso-brasileiro, criado pelo Renato, que é um amigo que eu não conheço pessoalmente, mas que é brasileiro, que é o Ludonautas, e nem sei quantos somos ao todo, 20, 25, 30 pessoas, não sei muito bem, mas uns partilham umas coisas, outros partilham outras, fala-se daquilo e fala-se de outra coisa, e é giro, porque depois chegas a um determinado conjunto de informações, às vezes que não fazias ideia, não tinhas ideia, até porque o mercado depois do Brasil, lá está, falam-se de coisas diferentes do que se fala cá. Falam mesmo, porque depois eles têm uns sites dedicados, que são sobretudo para o Brasil, aos quais nós temos acesso, porque felizmente falamos a mesma língua e conseguimos ter acesso, mas não é um sítio onde a gente vai recolher informação. E então é giro ver a informação chegar do outro lado, de outra forma, não é? É engraçado, é giro. Então, tu disseste também que sempre jogaste jogos. O que é que te fascina mais num jogo para os jogares? É mais do que o jogo. É a envolvência, é o contexto, é tudo isso. Por isso é que eu tenho às vezes dificuldades em jogar jogos em convenções ou em ambientes mais, sei lá, mais comerciais, digamos assim, gosto de uma coisa mais públicos, gosto de uma coisa mais íntima, com amigos, com um queijinho, um vinho, gosto da partilha daquele momento assim, é assim que eu gosto, é assim que eu vejo os jogos. E foi por isso que eu me inscrevi. Percebes? Me inscrevi-me foi para isso. O jogo em si, é evidente que o jogo em si também é importante, mas eu consigo desfrutar muito mais de um jogo nessas condições do que noutras quaisquer. E então faz mesmo muito parte da experiência toda a envolvência. O jogo melhor. Mas para isso também não é qualquer jogo que cumpre esses requisitos, não é? Olha, eu cumpro os requisitos e eu vou-te explicar porquê. Porque depois tu não avalias... A noite é sempre porreiríssima, entendes? Aquele período de tempo que tu passaste, que podem ter sido 30 minutos, 2 horas, 3 ou 5 horas, com 1, 2, 3, vários jogos, não interessa, a noite foi sempre nota 10.
Depois, cada um dos jogos é que pode ter uma avaliação, este foi só um 5, este foi um 7, este foi um 8, entendes? Porque não é o jogo que faz a noite porreira. O que faz a noite porreira é mesmo tudo o resto, com os jogos, claro. Mas depois a avaliação do jogo é feita em separado. Não é feita... Entendes? Separar um bocado... É um bocado como... vais ao cinema. O que é porreiro ir ao cinema com a tua mulher é a experiência de ir ao cinema com a mulher. É o jantar, vais ao cinema, não sei o quê. Às vezes o filme... Entendes? O filme às vezes é fraco. Mas a noite foi porreira. E é isso que o jogo traz. Por isso é que eu comecei a jogar os jogos e por isso é que eu comecei a fazer jogos. Pois claro, o desafio de fazer os jogos era fazer os jogos porque eu também queria estar envolvido neste esquema de fazer, não é? De ser uma coisa tua. Então, e tu costumas jogar, então, principalmente, amigos e família? Sobretudo amigos. Família, pouco. Agora, no tempo da pandemia, jogámos 2 ou 3 vezes um Coloreto, que é de um autor que eu gosto muito, que é o Michael Schacht. Gosto muito dele como pessoa, também gosto muito dele como autor. Mas o que eu queria dizer é que eu gosto muito dele, que é um amigo meu. Também me trouxe isso. Os jogos também me trouxe amizades e pessoas de outros países. E jogámos o Coloreto 2 ou 3 vezes. Os miúdos gostam, é um jogo de família engraçado. Jogámos também o Wild of Portugal. Já agora vou introduzir mais um jogo, o Wild of Portugal, que é um jogo que os miúdos também gostam de jogar. E é giro, aprende-se a geografia do país e tal. Para mim é uma atividade de amigos. Porque lá está, porque tem essa envolvência toda que está associada ao jogo, que é a conversa, o queijo, o vinho, tudo tem a ver com isso. Ou seja, tu não obrigas os teus filhos a jogar Madeira contigo incessantemente. Não. Nem faço mesmo questão. Não faço. Gosto das outras coisas. Gosto muito de jantares de família, ir a almoços de família, adoro ter pessoas em casa e tudo isso. Jogar é uma coisa um bocadinho diferente. Gosto de fazer com... Pronto, é diferente. Não quer dizer que eu não goste, mas são estilos diferentes. Até porque o tipo de jogo que eu gosto de jogar, que é assim um bocadinho mais puxadinho, é melhor com pessoas que sejam mais dadas à coisa do que com crianças. Ok. Pronto, então chegámos onde eu queria, que era... Então os jogos não são todos iguais. Há aqui uns jogos que tu gostas mais que outros. Claro, é evidente. Há uns jogos que eu gosto mais do que outros. Mesmo daqueles que eu também desenhei, ou co-desenhei, há uns que eu prefiro. Há outros, sim. Quais é que tu preferes, os que tu co-desenhaste? Dos que eu... assim, o Madeira, que eu já mostrei, claro. Este teve também o condão de ter sido o primeiro. Então, o primeiro tem esse marco. E lembro-me de ficar super, hiper orgulhoso com o jogo é apelidado e é muito sublinhado por ser complicado ou complexo, porque eu não gosto nada que se diga que o jogo é complicado, fica já a saber. Mas o jogo é de facto pesado, nesse sentido. E lembro-me de sentir um orgulho imenso quando estava em Essen e fui reconhecido e dizer, vocês é que são, vocês, porque eu ia com o Nuno, lá está, eu se calhar era o Nuno nesse dia, e ser reconhecido como os designers do Madeira, como se fosse assim um santo grau, estás a ver, porque o jogo tinha aquela... É de facto um jogo muito bom, pronto, foi o primeiro e tem esse peso. O Nippon também, é um jogo que eu joguei esta semana já, a semana passada, por acaso. Continuo a gostar muito do jogo, é muito giro. Pronto, são estes, eu prefiro estes dos jogos que fiz, estes são os que eu gosto mais. Gosto muito do Arraial, também, um jogo mais recente, mais para o público, é um jogo médio, não é? Diferente. Os outros dois são um bocadinho mais pesados, daí também serem os jogos que é mais o meu estilo, porquê? Porque eu sou mais do estilo do jogo de 2 horas do que do jogo de 45 minutos. Dentro dos jogos de 2 horas, também este, o Panamax, que é um jogo que foi feito mais especificamente a pensar no mercado americano, até por causa do tema, também foi feito pela Mabel Games, e foi um risco grande na altura. Eu lembro-me com o Gil falámos sobre isso, era um jogo pesado para o mercado português e tudo, ele nunca foi pensado para ser um jogo para o mercado português, mas tem características únicas que o Gil também trouxe. O jogo é o único jogo que é feito por mim, pelo Nuno e pelo Gil, portanto há uma terceira pessoa a fazer o jogo, é o único, e é o único também no sentido de ser um jogo único, porque tem características que eu acho que só o Gil é que poderia ter trazido, e foi muito, muito porreiro fazer o jogo com ele, é muito... Gostei mesmo muito de trabalhar com ele, e acho que o jogo está excelente, também
tem muito a ver com o Gil, com o Mega Games. Também sim, são 3 excelentes jogos. Estes são os mais pesaditos, depois há os outros que são mais leves, não quer dizer que eu gosto menos deles, mas para a minha noite perfeita, digamos assim, jogaria mais um jogo assim, mais pesadote. Falaste aqui de uma coisa também curiosa, que é, ficaste a conhecer outros designers. Então, quando se chega ao estatuto de designer reconhecido, entra-se assim numa guilda de designers, onde há assim um círculo, onde vocês vão falando e fazendo reuniões. Tipo Opus Dei, coisas assim, ou Assim, uma coisa mais... Não é bem assim. Mas... tatuam todos um meeple no braço e... Sim, e uns cumprimentos estranhos, não é? Sim. O que se faz mais regularmente é trocar galhardetes, que é trocar o jogo uns com os outros. Às vezes acontece bastante até. Quando se tem um lançamento novo, normalmente tem essa feira, trocar, olha, troca isto, tal, faz-se isso, que é uma coisa gira de se fazer. Mas não há assim um clube específico, não. Eu fui conhecendo as pessoas mais por intermédio da Leiria Con e da organização da convenção. Pode ficar para uma conversa depois, para depois, que é demasiado extensa, mas por causa da Leiria Con, estrangeiro e tudo isso, e começou por fazer, precisamente foram as mulheres que organizaram a primeira vinda de um designer estrangeiro à Leiria Con, com o Maquette, e foi o primeiro contacto, acho eu, se não estou em erro, o primeiro contacto que eu tive com um designer, não era profissional e continua a não ser profissional, mas um designer reconhecido internacionalmente, foi com o Maquette. E depois fui aqui e acolá, por via da Leiria-Con, por via das visitas a Essen, que depois foram acontecendo, fui falando com as pessoas e os designers são pessoas completamente, e depois como a maior parte deles nem sequer são profissionais, há um ou outro que são mais inacessíveis, mas também não é só por causa de serem famosos, em alguns casos sim, que é o caso do Sr. Catan, que eu não me lembro do nome dele. Paul Stilber. Klaus Teuber, exatamente, que eu já tentei contactar várias vezes e nunca consegui. Tentei contactar precisamente por causa da Leiria Con e nunca consegui, ou seja, são pessoas completamente inacessíveis, porque tem uma empresa demasiado grande e depois já é o filho e o neto e não sei o quê que já tomam conta daquilo tudo, então o e-mail primeiro que chega a eles é complicadíssimo, mas de resto acho que sempre consegui falar com toda a gente. E há uns que são um bocadinho mais difíceis, como o Rainer Knizia, por exemplo, porque também é uma pessoa mais reservada e mais formal, mas a maior parte dos outros todos são pessoas normais, gente da gente, como dizem os nossos amigos brasileiros. E trouxe-me isso, foi muito giro, e depois o Michael Schacht, que eu estava a falar, que organiza uns jantares simpaticíssimos todos os anos em Essen, com uma data de pessoas conhecidas do meio. Do meio é normal, porque ele trabalha no meio, está na Alemanha, e arranjamos sempre 2 ou 3 horas todos os anos para estarmos todos juntos e é muito giro. Conheces muita gente e gente mesmo simpática e com quem tu queres falar sobre jogos e sobre outras coisas. E às vezes é mais giro até falar sobre outras coisas. E as conversas mais engraçadas que nós tivemos foi precisamente com o Martin Wallace, sem ser sobre jogos. Precisamente porque ele é uma pessoa muito agradável de se falar, sobretudo de outras coisas. Porque é que sabe estar a falar de jogos? Pois, imagino que ele tenha uma cultura geral imensa, porque se nós formos ver os jogos que ele cria, exatamente, é sobre tudo e mais alguma coisa. É uma personalidade interessantíssima também. E tudo tematicamente agarrado, não é? Um tema colado numa mecânica, não é isso. Exatamente. Foi ele que nos ensinou precisamente a ver os jogos dessa perspectiva. Então, e por falar em designers, quais é que são assim, os teus preferidos? Olha, começámos bem, o Martin Wallace é um deles. O Martin Wallace, o Mark Hertz, o Michael Schacht também. Não por fazer jogos, porque o Martin Wallace e o Mark Hertz são aqueles que fazem os jogos mais parecidos com o meu gosto pessoal. O Michael Schacht é pela simplicidade que ele consegue imprimir e trazer aos designs dele. O less is more é a frase ideal para falar dos jogos da Michael Schacht. Esses serão os meus favoritos, sim, os meus favoritos. Haverá mais, mas eu gosto muito do Marcos e da Inca, mas não tem a ver com os designs deles, são pessoas que eu gosto muito deles, são meus amigos, mas não é por causa dos designs, é porque eles gosto deles, pronto. Não tem a ver com o design em si, ou seja, tu estás-me a perguntar designers favoritos no sentido do trabalho deles. Do design. Então, mas também podes, também respondeste do ponto de vista do lado humano, também é importante, não é? Porque claro, exatamente. Isso também transparece para os designs às vezes, não é?
o lado humano. Eu acho que sim, olha, transparece, eu acho que sim. E pronto, mas esses são esses três, eu acho que falei em três, o Martin Wallace, o Mark Getz e o Michael Schacht são os três que eu escolheria para ser os meus favoritos. Gosto do Pfister, por exemplo, as coisas que ele faz são boas, acho que ele faz, os jogos dele são muito bons. Não falo tanto do Pfister porque é mais recente, os outros três não, fazem mais parte da minha formação, digamos assim. Pronto, é mais por isso. E destes autores, assim, que jogos é que tu destacavas, assim, mais, por serem teus preferidos ou por gostares mais? Destes que eu falei, Sim, dos teus preferidos. o Martin Wallace, claramente, o Braço, sim, o Braço. Depois o Liberty dá-me sempre um prazer gigantesco jogar, porque tem a tal componente que a gente estava a falar do tema e da mecânica, que eu acho aquilo delicioso e funciona bem. E é um jogo que, se tu olhares para ele, assim, isoladamente, tem uma data de defeitos da aleatoriedade, enfim, daquilo que tu puderes dizer. Se tu olhares para ele isoladamente, tem esses defeitos, mas depois, como experiência, é muito, muito bom. E do McGertz terá que ser forçosamente o Imperial, que é, assim, para mim, o melhor jogo dele, de longe, pois gosto de todos, mas o Imperial fica destacadíssimo. E do Chartres teria que escolher o Ansa, acho eu. O Ansa, depois já o Coloreto também, que eu acho brilhante, mas o Ansa. No geral, eu gosto dos jogos dele. E sem ser destes autores, há assim algum jogo, alguma coisa que te tenha marcado como jogador, alguma coisa que tu achas que é realmente uma experiência única? E Já no tipo Monopólio, de... não Sem ser o monopólio, assim. Ao Aquelas Here I coisas que marcam. Stand. O Here I Stand é, claramente, é um wargame, é um jogo completamente fora daquilo que eu faço e daquilo que eu jogo habitualmente. É um jogo muito específico, é um jogo histórico para seis jogadores, um wargame. Tem uma data de diplomacia também. Existe Dura seis jogadores, duração é também de 6 60 horas, horas, acho. 60 horas, né? É quase, quase. É muito longo, muito longo. Mas é um jogo que eu recomendo sempre como experiência para quem tiver tempo e, enfim, disponibilidade. É claro que não é um jogo de entrada, né? Tem que se saber o que é que se está a fazer. E gosto muito do sistema do 18xx também, o 1830, que é o mais tradicional, o mais conhecido. Gosto muito. Sim, eu diria que esses dois que são mais fora daquilo que eu estou a ver, que eu faço, do chamado Eurogame, serão esses dois. Aliás, eu acho que se nota uma prevalência nos teus jogos para um lado económico. Esta parte Seguramente, económica apaixona-te? É uma coisa que, sim. como pessoa, para ti, ligas muito a este lado económico ou é uma coisa que só gostas de explorar em jogos? Não sei, eu acho que o que eu gosto é da exigência do jogo, normalmente. É isso que me traz. Traz-me sempre essa sensação de exigência, que é uma coisa complicada, complexa de gerir, de lidar, esta parte económica. É isso que eu gosto no jogo. Complicado como a madeira? Menos. Madeira é muito mais complicado que isso. Muito mais. Mas a parte económica sempre funcionou bem para mim. Talvez seja da minha formação em monopólio, talvez, Formação mas e monopólio é muito bom. mas em monopólio é bom, não é? Estás a ver? Sim, eu gosto muito da parte económica. Se tivesse que escolher, há duas. Eu vou dizer isto, eu não sei se estou. Há duas coisas que eu gosto muito nos jogos. Uma parte económica, que estavas a dizer, e que eu gosto que esteja sempre presente, e mapas. Eu gosto de um jogo que tenha um mapa. E alguns dos meus jogos nem sequer têm mapas, mas isso não significa que eu os consiga fazer, não é? Gosto de um bom mapa, não significa que eu consiga fazer sempre. Mas os Às vezes é jogos, mais ou menos adequado. jogos que eu pessoalmente gosto mais de teus, acho que todos têm mapa. Eles têm mapa, mas se tu vires um mapa, assim, o Nippon é mais um placeholder do que propriamente um mapa, nesse sentido. Uhum. Entendes? É um sítio qualquer, tens um mapa representado, mas o mapa não tem uma função de mapa, Sim, de sim. regional. Por exemplo, o Madeira já tem. Tens as regiões, estão divididas, Sim, tens, sim, enfim. sim. E os produtos estão associados às regiões e... Pronto, o Nippon é menos, é menos. Uhum. O Panamax tem claramente um mapa, E depois os jogos que eu estava a falar, por exemplo, o Brass ou o Imperial, para Uhum. falar dos tais meus designers preferidos, até o Ansa, como característica, Uhum. todos eles, os três têm um mapa que tem um significado. Sim. É uma das coisas que eu gosto. E estes designers, estes jogos, eles todos tiveram um impacto no teu design, ou não? Sim, claro, claro. Sim, todos tiveram. Não me perguntes exatamente o quê,
mas todos eles tiveram, porque faz parte da minha formação. É como tudo. Há bocado estamos a falar dos escritores, não é? Para escrever um livro tens que ler. E depois com certeza que algumas das coisas que lês vais ter que passar para o que escreves. Faz parte de ti, da tua vida, da tua vivência. E aqui é a mesma coisa. Houve coisas com certeza que eu trouxe do Martin Wallace e do Mark Ernst, e é evidente, e vou continuando a trazer, e continuam a estar todas cá. Mas também está o Knizia, também está o Zorra, todos os outros designers que eu aprendi no início, e hoje, e ainda continuo a aprender, como é evidente. E eles todos estão presentes no design, de uma maneira ou de outra, todos eles estão. Ou seja, foi depois de jogares estes jogos em então que vocês sentiram que estavam preparados, por exemplo, para fazer o Madeira? Foi uma coisa que foi pensado ou foi uma coisa que aconteceu? É assim, é impossível tu fazeres uma Madeira à primeira sem teres um... Nós tivemos a sorte de ter um developer espetacular, que foi o Mariano, e da What's Your Game, o Mariano e a Verónica também, mas com quem nós agora atualmente trabalhamos, e que nos ajudaram muito a fazer o jogo. Porque é muito difícil tu chegares a isto assim à primeira, não é? Como primeiro jogo, então, fazeres um jogo que não sendo complicado, não sendo complicado, é um bocadinho pesado. Chegar lá sozinho é difícil. E depois, claro, depois do Madeira fazes o Panamax, ou depois do Panamax e do Madeira fazes o Nippon, enfim, então aí já tens uma estrutura diferente. O primeiro jogo é essencial, foi essencial, os outros também foram essencial, o development em geral. Mas o primeiro mais, porque não só por causa de ser o Madeira, que é um jogo especial, até nisso, mas porque era o primeiro. E os jogos têm que ter características que tu, na verdade, não sabes. No início não sabes. Se tu fores olhar para o jogo só do ponto de vista do design, há bocado estamos a falar do tema do Martin Wallace, dos jogos dele serem temáticos, mas tu tens que transpor aquilo para o jogo até um determinado limite. Há um tempo, há uma parte que aquilo depois tens que parar, não podes continuar a insistir no tema, porque todos os jogos têm um nível de abstração e têm que ter, porque senão são injogáveis. E se tu transmitires o tema de uma forma assim linear e que seja sempre coerente e, entendes, chega a um formato demasiado opaco e tu não consegues transformar aquilo num jogo se não abdicares de um conjunto de coisas. E isto tem que ser o developer a dizer-te. Tu não podes, tu tens na Ilha da Madeira, tens os poios, tens que são aquelas, as escadinhas, que eles chamam poios, as escadinhas, os socalcos, tens as levadas, que é a forma de transporte das águas, tens uma data de coisas que são características da ilha e que nós queríamos pôr no jogo de uma forma real, mas que chegou a uma altura que, como tu vês, o jogo já é complexo, não é? Mas chegou a uma altura que teve que ser o developer a dizer-nos, nós temos que ter um produto que seja jogável, não podemos estar a entrar nestes esquemas e isso é essencial. Isso é uma aprendizagem. Nós tivemos a sorte então de ter um bom developer no início para fazer isto, e depois os outros, já com esta aprendizagem, foi essencial aprender a fazer o Madeira também por causa disso, nos ajudou depois a fazer os outros. Pronto, e é importante separar o designer do developer neste sentido. Só as duas coisas em conjunto é que conseguem fazer um bom produto. Eu acredito nisso, acho essencial. Daí eu estar-te a dizer que há muito lixo que é produzido atualmente porque falta esta parte, esta componente de tornar o jogo uma coisa mais viável, mais jogável. Sim. E aliás, até diríamos que é basicamente essa a grande diferença e provavelmente o grande ensinamento da Escola Alemã de Jogos, não é? Que é pegarem jogos que simulam coisas, mas que vamos ter que abdicar do seu aspecto de simulação para ganhar a jogabilidade. E aí há depois os extremos também, não é? Tu consegues, o típico Eurogame que consegues depois adaptar qualquer tema. Adaptar qualquer tema. E o Martin Wallace fazia isso bem, que era o que ele fazia, que é aquilo que nós tentamos fazer sempre nos nossos jogos, embora às vezes as pessoas não o entendam assim, e se as pessoas não o entendem assim é porque não está bem feito, entendes? Não estou a dizer que a culpa é das pessoas, a culpa é do design neste caso, que é nós tentamos fazer com que as mecânicas sejam o mais próximo possível daquilo que seria o tema, a lógica do jogo, daquilo que tu estás a fazer.
Eu não entendo o Panamax associado a outro jogo. Pode ser um jogo na mesma, num canal que seja no Suez, apesar das retiras das especificidades, que é o canal do Panamá, e aplicas as especificidades do canal do Suez, e podes ter o mesmo sistema, mas continua a ser um canal. Não vais fazer um jogo destes com uma outra lógica, noutro tema, entendes o que eu quero dizer? Ou seja, tem a parte da movimentação e tudo isso é muito específico. Ou seja, tem que haver uma relação entre as mecânicas e as metáforas. Nippon, são metáforas. São metáforas, a forma como o Nippon, tu contratas todas aquelas pessoas de forma rápida e articulada para virem trabalhar para a tua empresa, aquilo faz um sentido, faz um determinado sentido, é porque foram mesmo os estudantes todos, os imigrantes todos que saíram do Japão para ir aprender coisas para o estrangeiro, para aprender as novas tecnologias, as novas formas de fazer coisas, e que depois voltaram para o Japão, e essas são aquelas pessoas que nós estamos a contratar. Uns são mais especializados numa coisa, outros são mais especializados noutra, daí as cores diferentes, e tu quando pões aquelas pessoas todas a trabalhar, este departamento está a trabalhar, este departamento está a trabalhar, este departamento está a trabalhar, significa que é o departamento amarelo, o departamento preto, o departamento que é transmitido em cores. Mas a ideia é que quando tu tens os departamentos todos a trabalhar, independentemente de teres uma pessoa ou de 3 pessoas, aquele departamento está a trabalhar, tem que ser financiado, tem que ser pago. E, portanto, quando tu fazes a consolidação, tens que pagar esse departamento inteiro. Interessa-te que seja só um departamento a trabalhar. Mas muitas vezes não consegues fazer isso. Tens que ter 3 ou 4 departamentos a trabalhar. Aí entra a despesa da consolidação. E tudo isto pode parecer abstrato. Claro que é abstrato. Há um nível de abstração nisto. Mas foi feito a pensar naquilo que era a revolução industrial. Primeiro, a velocidade com que tu vais contratar as pessoas e depois o significado que é tu tens estas pessoas a trabalhar para ti. E pronto, isto são exemplos do que nós tentamos fazer. E claro, vais-nos dizer, mas o Nippon é um jogo abstrato, ou o Madeira é um jogo. Todos eles são. Todos eles são. E é difícil tu não teres tens que ter sempre um nível de abstração, para não dizer grande, considerável nos jogos, porque senão eles são injogáveis. Sim, e neste momento eu diria que a maior parte destes jogos tem esta noção temática, que é o tema, e conseguem gerar narrativas se os jogadores tiverem a propensão para fazer essa interpretação. Mas por vezes tu não queres fazer essa interpretação, queres simplesmente... Ou te queres dar ao trabalho. Resolver o sistema, não é? O sistema exatamente. E pronto. Há um sistema para resolver, há ali uma equação e tu queres resolver aquilo. Faz sentido. E ficas por ali. E depois eu diria que isto depois tem muito a ver com os hábitos de jogo e com as estéticas que cada pessoa tem. Por exemplo, para muitos jogadores e até reviewers e até comentadores americanos, se o jogo não tiver uma carta com o texto a dizer isto tu disseste, que isto são estrangeiros, estrangeiros que vêm, né? Eles dizem que aquilo não tem tema, porque eles não têm a predisposição para ir fazer a sua interpretação. Exato. Ok. E eu acho que existem um monte de jogos com isto. Olha, por exemplo, o Keyflower. Eu consigo ver narrativas no Keyflower. Sim, mas precisas desse nível de abstração e de imaginação, claro, é preciso fazer isso. Por exemplo, quando os barcos chegam com os trabalhadores de várias cores, supostamente eles estão a vir da Europa, porque a América do Norte foi colonizada por muitos países europeus ao mesmo tempo. E não é por acaso que os Estados Unidos têm a diversidade que têm hoje. Não é por acaso. E o Mayflower era isso mesmo, era aquele melting pot todo naquele barco. Eram todos, exatamente. E todos eles com essas cores. E eles foram-se organizando depois por comunidades de língua de facto. Exato. De facto. E, aliás, isso até está estudado. Por exemplo, até o início da Primeira Guerra Mundial havia vários sítios nos Estados Unidos onde se falava, por exemplo, alemão. Porque as comunidades alemãs falavam alemão. Depois é que foram removendo isso por questões políticas, né? E práticas também. E a mesma coisa no Brasil também. Há sítios onde se falava alemão e de imigrantes que foram chegando. Exatamente. Portanto, o que eu acho que é interessante, isto é a minha opinião pessoal, é que neste momento o design está a caminhar para tentar integrar cada vez mais este tipo de coisas através de técnicas de design. E nós vemos até agora a introdução, até nestes supostos jogos europeus, que eram aqueles mais... Podias ficar só pelo sistema, agora há a tentativa de introduzir histórias. E nós falámos, por exemplo, do Alexander Pfister, que tem introduzido isso nos jogos dele, tem tentado colocar ali algumas narrativas. Alguma narrativa, sim. Achas que isso é importante ou faz a diferença assim por aí? Eu não sei, eu acho que é uma questão de gosto. Eu prefiro avaliar não é avaliar, mas prefiro apreciar a parte mecânica. Depois o resto eu entendo como, por exemplo, o facto de tu no Great Western Trail teres aquele conjunto de cartas que são o teu gado, não é? E tu tens de fazer uma viagem e vais levar aquele gado
não sei onde, dependendo depois da cidade que tu consigas alcançar. Aquilo é giro e, de facto, o facto de serem cartas traz-te uma sensação. Pronto, é uma coleção. Não é? É uma coleção de vacas que tu tens nas mãos e aquilo é giro, é engraçado. Depois o resto, é o caminho, o que te acontece no caminho, o percurso, se tens mais edifício, menos edifício, se é teu, se não é teu, enfim, aquelas coisas aleatórias que acontecem nesses caminhos, que podem acontecer. Mas eu acho que o que está mais bem implementado é mesmo o facto de teres as cartas na mão, que são mesmo, é a tua manada, a tua manada está ali e tu tens que transportares isso em termos de, a forma como a mecânica, neste caso, transcreve o tema, ou os dois se juntam, para mim está bem feito, está bem esgalhado. Não significa que esteja bem esgalhado para toda a gente. Se calhar haveria pessoas que preferiam ter cubos à frente, de cores, ou... Entendes? Claro que a carta tem outra vantagem, que tem uma data de informação escrita que os cubos não permitem. Mas há pessoas que gostam de colecionar cubinhos e gostam de ter, ou ter mesmo as vaquinhas. Ou não sei. Pronto, eu acho que aquilo está bem feito. Acho que é uma forma muito visual, porque aqui também tem outra parte, que é até que ponto os componentes estorvam. O facto de serem só bons, por exemplo, no caso das vaquinhas em fimo, ou em fimo não, em madeira, os componentes de madeira, se era mais bonitinho o jogo ou não era, ok, podia até ser mais bonitinho, mas depois ia estorvar toda aquela parte da informação, a parte que era essencial e para perceber. O deck builder era um bocado difícil. O deck builder, exatamente, não era nada fácil. Pronto, exato. O exemplo é um bocado estúpido e absurdo, mas é nesse sentido, que é percebermos até que ponto é que o material certo deve ser usado para ter a função que ele deve ter no jogo. E essa parte também é interessante. Sim, é a funcionalidade e também aqui o facto desta combinação de mecânicas, neste caso do Great Western Trail que falaste, acaba por te gerar uma narrativa indireta, porque tu acabas por criar uma narrativa se tu quiseres, porque tu dizes, eu passei pelos índios e depois passei por ali e tal, e depois veio e depois tinha uma porcaria de uma manada, não consegui vender nada de jeito quando cheguei ao fim, mas tu não tens nada escrito. Seja, exato, tu é que preenches os espaços, não é? Tu tens uma história que é contada com estes elementos e depois tens uma data de espaços em branco. E a tua imaginação é que preenche esses espaços em branco, faz com que depois a história seja gira ou não. E depende do jogador, lá está, os jogadores gostam de preencher esse espaço em branco. Há outros que precisam que esse espaço em branco esteja escrito na carta. Porque se não estiver escrito na carta, não existe. Pois é, aquela relação com os perfis, não é? As pessoas valorizam coisas diferentes nos jogos e para algumas pessoas basta tu colocares um cubo e ele no cubo já vê ali tudo e mais alguma coisa. E outras pessoas, nem que o cubo seja uma miniatura perfeita, vão ignorar aquilo e vão ver aquilo como um cubo, pronto. Exatamente, é um cubo. Uma peça qualquer, tem que mover. Outra questão aqui que eu acho que é uma coisa que eu posso sempre perguntar é para ti, o que é que os jogos valem mais pelas mecânicas ou pelas experiências que produzem? Eu digo isto, foco já nas mecânicas, posso dizer também narrativas, porque como és um criador de Eurogames, eu imagino que as mecânicas estejam muito presentes naquilo que tu fazes. Assim, mas achas que é isso que é essencial para construir um jogo? Eu acho que é importante o jogo ter essa narrativa. Sinceramente, acho que quanto mais não seja para a discussão a seguir ao jogo existir. Eu tenho um amigo que diz sempre que o jogo tem que contar uma história. Pronto. E a história, no fundo, é o quê? É tu teres uma session report a seguir. Aconteceu isto, aconteceu aquilo, aconteceu... Isto só é possível, acho eu, com um bocadinho mais do que mecânicas. Porque só as mecânicas não chegam. Há depois a outra parte, que é explorar o jogo do ponto de vista profissional, olhar depois para o jogo e perceber e tentar escalpelizar, não é? E ver esta mecânica, esta, ou seja, dividir o jogo em pecinhas e tentar entendê-lo de outra forma. Mas isto já é o ponto de vista mais profissional. Do ponto de vista pessoal, para teres um produto assim mais completo, a dinâmica que o jogo te transmite, que tem a ver com o tal preenchimento dos espaços em branco e de criar a história, a narrativa e tudo isso, para mim é importante. Para mim isso é importante. E para isto, achas que a qualidade dos componentes é importante também? Para esta experiência, para o fluir do jogo? Não, eu acho... Não. Em alguns jogos há coisas que ajudam
tornar a experiência melhor. É assim, eu joguei o Agrícola, que é um jogo que eu gosto muito, e joguei-o com os componentes normais que vinham na caixa. E depois arranjei umas pecinhas em fimo, em plasticina cozida, não é? Em barro. Depois aquilo fica tudo muito bonitinho, os homenzinhos, os produtos, a cenoura e tal, não sei o quê. Epá, a experiência é mais agradável, é mais gira. Mas às vezes aquilo até estorva. Em alguns jogos as coisas até estorvam. Não precisas ter, porque aquilo vai melhorar a tua experiência, mas só porque é bonitinho, só porque é giro. Não melhora, não... Como é que eu ia dizer? Não, o que quer dizer é isto. Esta nova lógica do Kickstarter, por exemplo, que traz uma carrada de componentes e de coisas que são espetaculares e não sei o quê, não melhoram o jogo ou a experiência nesse sentido. Entendes? Fazem só... Eu acho até que seria giro no futuro, eu acho que o futuro vai ser isto, se calhar sou eu que sou um purista, mas acho que o futuro vai ser isto, é nós como agora voltamos ao vintage, ao hipster, estás a ver, é um dia vamos todos voltar aos cubinhos de madeira e vamos todos começar outra vez a voltar para trás e a ir às peças base daquilo que eram os jogos de tabuleiro antigamente, estás a ver, os cubinhos de madeira tradicionais, que agora são todos transformados numa pecinha toda bonitinha e tal. Pronto. Não quer dizer que eu não gosto de jogar com peças mais giras. Por exemplo, o dinheiro, se for em moedinha de metal, epá, é mais giro do que estar a jogar com aquelas moedas manhosas de plástico do Age of Steam. Mas também é verdade que daqui a uns anos vou ter saudades dessas peças, estou a dizer o Age of Steam, acho que o Panamax também traz essas moedas. Mas as moedas também espetaculares tem essas moedinhas espetaculares. Mas a questão é essa, eu acho que daqui a uns anos todos nós vamos falar destas moedas espetaculares porque vamos ter saudades delas. Não quer dizer que as queiramos voltar a ter, mas acho que isto tudo faz parte. Só queria dizer isto. O Terraforming Mars é um jogo que tem aquele mate que tens que mover uma carrada de cubinhos para caixas diferentes. E não é nada fácil fazer isto sem... Não é que não seja fácil, mas a experiência melhora muito. Eu dou sempre o exemplo deste jogo, porque é factual. A experiência melhora muito quando há uns acrílicozinhos que se colocam por cima do mate. Com os sulcos, exatamente. A experiência melhora muito, evita que haja trapalhices, que a gente está sempre a mexer naquilo e aquilo cai tudo para dar. Pronto. Quando é assim, eu acho que vale a pena ter material melhorado. Quando não é assim, quando não melhora de facto a experiência de jogo, sinceramente não me faz diferença. Gosto de uma boa ilustração e gosto sobretudo de clareza. Clareza, eu acho que a função tem que ser superior à estética nestes casos. Somente nos jogos complexos e não complicados, como o Madeira. Não é? Como o Madeira, exatamente. Aí é muito importante, porque aquilo já tem informação que chega, não é? E até te digo, é um jogo que, apesar de ser funcional, então sou eu que estou habituado a ele, mas é muito carregado de tudo, as ilustrações, tem muita coisa, muita coisa. Mas estavas a falar de componentes, por exemplo, a vossa versão do Madeira de Kickstarter, que eu espero que chegue em breve, não é? Porque sou um dos apoiantes. Por exemplo, tinha já uma melhoria bastante grande nos componentes. E tem. As tais moedinhas de metal, os piratas também de metal. E eu não sei porquê, mas acho que aquilo é espetacular. Yeah. Mas não consigo explicar bem porquê, mas eu realmente quero ter aquilo. Eu quero ter aquilo. Exatamente, é isso. Mas eu também quero ter. Aquilo melhora a experiência de jogo. Eu não sei se... Porque a questão aqui, e é isso que eu faço a divisão. Eu já fui um colecionador de monopólios, ok? E portanto eu gosto de colecionar coisas. Para mim entra mais no departamento do colecionismo e eu quero ter a edição Kickstarter do Madeira, percebes? Como quero ter outras edições Kickstarter, compro sempre Deluxe, sempre, mas não é porque me vai melhorar a experiência, é porque eu sou um colecionador. Epá, e um colecionador, se puder ter a Golden Box, não vai ter a Silver Box, percebes? É mais por isso. Não, em termos de jogo em si, e respondendo à tua pergunta diretamente, não acho que faça tanta diferença em termos de experiência de jogo. Mas eu também quero ter essas coisinhas, como tu. E neste momento, como jogador, nós andamos sempre aqui enquanto designer e jogador, há algum tipo de jogo que tu gostasses de ver no mercado e que não exista? Assim no global, assim alguma coisa? Não há assim, já há tanta coisa. Já há tanta coisa, sinceramente. Não há nada que me esteja a ocorrer que eu quisesse ver. Já se inventou tudo, já se fez tudo, já, sei lá. Já se fez até jogos com
com dinâmica de posicionamento na mesa, já, não é? A tempo real, já, sei lá, já se fez de tudo e mais alguma coisa. Não sei, já há jogos com apps, não é? Com apps também. Não sei, sinceramente estás Já há jogos comestíveis, tu comes o jogo. Também há? Olha, Sim, isso eu não senhor. sabia, para mim é Vem desconhecido. com livros de culinária, que tu cozinhas o jogo e depois É, as mecânicas do jogo estão relacionadas com o facto de tu comeres o jogo e experienciar os sabores e tal. uhum. É uma coisa Estás a curiosa ver? também. Eu só Pois, descobri isto por causa de um projeto de investigação. Olha, afinal isto existe e pois, existe e pois. está à venda e E está a olha que ver? engraçado. Pois, nunca tinha ouvido Ahm, falar. Tá lá. Tens que pensar, olha, por exemplo, os componentes de madeira, podes comer ou beber o vinho que Sim, produzes, olha, estás a exatamente. ver? Melhorava a experiência. Vir com Podia... umas garrafas de vinho da madeira e tu. Isso também, olha, estás a ver? Isso também. Um grande fã. Sou um grande fã. É, mas não há nada assim, sinceramente, que falte, não é? Porque aquilo que tu precisas é do jogo base. Eu até estava a falar da teoria do purista de ir atrás e dos cubinhos. Portanto, para mim é um jogo bom e uma boa companhia. Pronto. E um copo e um queijo. Isto porquê? Porque esta pergunta porque se relaciona com o que eu quero fazer a seguir, que é quando tu crias jogos novos, estás a tentar dar resposta a coisas que eventualmente identifiques que não existam e que deveriam ser feitas, ou simplesmente é uma inspiração que vem e depois tu segues por ali. Epá, não existe nenhum jogo sobre, sei lá, o contrabando na Cornualha. Nem Estás a existe, já falar existe. em termos, isso já existe, Já por existe, já acaso. existe. Já existe. Por acaso o Cornish Smuggler, era o que eu te estava há bocado Sim, a sim. falar, era mesmo da Cornualha, era contrabando e era. Sim, eu lembro-me. Ah, Eu lembro-me de lembras? estarmos numa reunião quando eram os encontros da Marinha Grande e vocês estavam a analisar Tu o lembras jogo. que tiveste essa experiência? Eu não Ok. joguei, mas estava na mesa ao lado e Pronto. só Olha, havia estás a ver? comentários Foi hilariantes. o exemplo, ainda hoje. Foi o exemplo. Isto já foi há mais de 10 anos, não é? Se calhar. Era comentários hilariantes sobre o jogo. Epá, pois, é assim, não, nós na verdade não tentamos nunca pensar em cobrir um tema que não esteja ainda coberto, se é isso que estás a perguntar. Não. Normalmente o que a gente faz é, sei lá, achamos que este tema é adequado, dava um jogo porreiro, ou porque a história está escrita, como foi no caso do Madeira. No caso da Revolução Industrial também, nós queremos fazer um jogo sobre a Revolução Industrial. Chegámos a Nippon, ao Japão, porque era uma das escolhas possíveis. A Inglaterra já estava tomada, não é? Porque o braço já existia e foi assim. O Arraial foi um jogo que nos foi pedido especificamente para fazer um jogo sobre um tema dos Santos Populares. O Panamax, a ideia também não foi nossa, na verdade, foi o Gil que teve a ideia do Panamax por causa de uma viagem que tinha, o sócio dele na altura tinha feito ao Panamá, ao canal. Pá, mas o que a gente tenta fazer é encontrarmos uma coisa, olha, gostava de falar sobre isto, gostava de falar sobre aquilo, mesmo que já se tenha feito o jogo, eu acho que o mais importante depois nunca vai ser o tema em particular, honestamente. Não. Acho que é mesmo depois o produto final, o jogo em si que é importante. Acho que é isso. Claro que tentamos, como há bocado eu estava a dizer, é evidente, tentamos depois dar-lhe uma roupagem e uma lógica que esteja associada ao tema, não é? Mas não escolhemos assim um tema só por, olha, está um vazio no mercado deste tema, até porque não acho que haja vazio algum no mercado, acho que está tudo coberto, mais coisa menos Pois, coisa. neste momento os temas acho que estão quase todos cobertos. Às vezes, se calhar, não estão cobertos da melhor forma, não é? Pois, claro, isso é outra questão, pois, é evidente, sim. Mas a maior parte deles já estão. Já estão Então, tomados. Há cada vez mais interesse no mundo académico por explorar jogos. Eu acho que já deves ter lidado de alguma forma com isso também. sim. Quer seja pela análise do design, mesmo como estudos de design de jogos, quer para aquilo que nós chamamos a utilização séria dos jogos. Como é que tu vês estas abordagens como designer e como jogador? Eu acho giro, acho que é um processo natural, sinceramente. Acho que é um processo natural. Há bocado estavas a dar o exemplo dos jogos pouco complexos, mas que são usados para depois criar situações de. Não sei como é, qual foi a tua expressão, mas situações de atividades práticas ou coisa assim. Sim, no fundo é isso. É gerar práticas e dinâmicas. O que eu lembro-me, há muitos anos atrás, nós fizemos algumas demonstrações em escolas e tudo. Qual era a lógica? A lógica era, sempre se falou nisto, que os jogos são porreiros porque fazem com que exista mais propensão, maior propensão para a tomada de decisões, o facto dos miúdos estarem a jogar por si, a fazerem as coisas por si, transportava-lhes isso para
para a vida, para o futuro, e nós chegámos a fazer isso nas escolas, mas não desse ponto de vista. Eu acho que essa abordagem, aquela que tu usas, por exemplo, que é muito interessante, é porque faz com que, para já se fale de jogos, se fale de jogos, e depois permite que se perceba que existe uma parte lúdica associada a tudo aquilo que tu possas fazer na vida, não é? Ou quase tudo. Existe essa lógica. E eu a primeira vez tive uma conversa sobre isso com o Martin Wallace, precisamente, que é o professor de História, ou foi professor de História, depois começou a fazer jogos, depois emigrou da Inglaterra e agora está na Austrália. E ele estava a dizer que ele fazia os jogos e tal, e quando ele fazia os jogos, o que mais lhe irritava é que quando estava, por exemplo, a ver as notícias, ele percebia que as regras, portanto, da política, aquilo que eles estavam a fazer, por exemplo, para o ensino, estamos a falar do Ministério da Educação em Inglaterra, neste exemplo, estavam mal, as regras estão erradas. E quando tu percebes a dinâmica dos jogos e como é que os jogos funcionam e como é que se deve fazer para que tu possas criar um jogo que seja equilibrado para todos os jogadores através das regras, ok? Se tu fizesses este exercício e conseguias mais facilmente transpor e aplicar regras que fizessem sentido para o mundo real. Para o mundo real. Ele disse-me isto numa primeira vez, aqui há 20 anos atrás, se calhar. E eu comecei a pensar nisso. Foi na Quinta do Pinheiros. E eu comecei a pensar nisso e de facto faz algum sentido. Que é, se tu tiveres regras bem definidas para a tua vida, não é? E depois as colocares nos jogos, ou as tens nos jogos, as colocares na tua vida, funciona da mesma maneira. E, portanto, esse exemplo é porreiro. Essas dinâmicas que tu podes criar com os jogos para situações de vida real são giras. Sim. Uma das coisas que eu costumo fazer é, para além da análise dos comportamentos, é a mesma questão das regras. A partir do momento em que as pessoas compreendem aquela realidade que está a ser modelada, o jogo é um modelo de qualquer coisa, não é? As pessoas compreendem como é que a suposta realidade que foi modelada funciona. Sim. E em algumas abordagens que eu faço, é mais do tipo, ok, isto funciona deste modo e há estas regras. Se nós queremos que a realidade seja diferente, nós temos que mudar as regras. Exatamente. E depois, quando tu transpões isto, por exemplo, para processos democráticos, provavelmente o que nós precisamos de fazer em democracia é mudar as regras do próprio sistema para ter um resultado diferente. De vários sistemas, exatamente. Muitos sistemas interligados. Muitos sistemas, exatamente. Que são complicados. Lá está, não são como a madeira, mas são complicados. Não são complicados. Não são como a madeira, mas são complicados. É verdade. É verdade. Mas eu tenho a percepção que existe neste momento, porque isto, é assim, estudos dos jogos digitais já existem há mais anos. Nós já conseguimos encontrar, por exemplo, literatura e bibliografia boa, já mais ou menos sólida, com pelo menos 15 anos. Coisas já assim que nos podem ensinar. Mas parece-me que desta análise, daquilo que nós chamamos de jogos de tabuleiro modernos, e tu próprio disseste que nos últimos 15 anos os designs foram mudando bastante, não é? São coisas que têm sido mudadas, que ainda não estão muito estudadas do ponto de vista académico, e parece-me que existe ainda uma distância grande entre a academia que estuda jogos e designers e editores que produzem os jogos do state of the art, né? Aquilo que é o melhor que se faz atualmente. Sim. E eu acho que ainda há um afastamento muito grande. O que é que tu achas? Há muito pouco. Eu, sinceramente, eu não sou um estudioso disso, tu serás mais do que eu. Eu não conheço muitas coisas que estejam ligadas aos jogos. Existe um livro aqui, outro acolá, existe muitas coisas ligadas à teoria do jogo, é evidente, mas em termos de jogos modernos, não acho que exista assim muita coisa. E falta se calhar isso, porque mesmo que alguém o esteja a fazer, lá está, falta essa ligação com o mundo real. Ou então, se calhar não falta, mas não chega aqui, não sei, não tenho essa percepção de, mesmo com pessoas que eu vou falando, nós estamos em Portugal, somos uma empresa que está localizada em Portugal, mas já falo com muitas pessoas que estão noutros países, na Alemanha, por exemplo, que é um dos centros produtivos de jogos mais importantes, e não se fala disso, não existe esta ligação entre o fenómeno académico e os jogos de tabuleiro, sinceramente. Tu, para mim, és das pessoas que mais trabalham nessa área, honestamente. Não conheço muito mais pessoas, acho que não conheço mais ninguém.
Só tu. Pois, eu Faz esse conheço caminho. algumas pessoas e não conheço muitas mais. Aliás, eu conheço, não conheço pessoas que estão ligadas com os dois mundos. Pois, sim, exatamente, sim. Por Pois, se calhar estão exemplo, só do lado académico estão ou só de são um lado, estão só de um lado, só de um lado. não estão nos dois. Eu, por exemplo, lembro-me numa última conferência, que era um colega investigador, ele era turco, Uhum. e ele tinha estado a estudar, destes jogos, destes que nós falámos, quais é que eram as razões que levavam as pessoas a estudar estes jogos. E ele fez um brutal investigação no BGG, com inquéritos e tal, e teve a fazer análise estatística para tentar encontrar, por exemplo, o que é que motiva as pessoas a jogar estes jogos. Isto é uma coisa que não saiu para lado nenhum. Ou seja, eu Pois. nunca vi isto depois ser divulgado em nenhum sítio, porque e depois são coisas que são ridículas da própria academia, não é? Nós produzimos coisas e fazemos publicações e artigos, mas depois aquilo, para uma pessoa de fora aceder, tem que pagar e aquilo é muito caro, e depois não é uma coisa que esteja numa livraria, não está Pois, ali à claro, mostra, fica logo não- inacessível, ou seja, há e logo não um. passa, não passa. É. E pronto, eu tenho pena e que isto não seja Pois, assim. eu também, porque estas questões deviam ser um bocadinho mais aprofundadas e era muito mais interessante se existissem Até mais trabalho. porque eu acho que depois nós temos um grande problema nisto. Especialmente, e depois agora já entramos aqui na parte até de reviewers de jogos e das análises e de quem os usa para fins sérios e quem os produz, é que nós temos uma linguagem supostamente comum, mas que não está muito estruturada nem consolidada. Por Uhum. exemplo, se nós formos pedir definições de mecânicas, acho que cada pessoa vai definir uma Pois é, coisa. cada um tem Por um exemplo, nome, e tenta sempre, quando aparece uma coisinha mais nova ou um bocadinho diferente, tenta-se arranjar um rótulo logo, um nome diferente, então depois cada um sugere o seu. sim, Não sim. é verdade, as coisas não estão bem definidas. E deve haver um trabalho maior nessa área também. E lá está, como não estão bem definidas, depois é difícil comunicarmos, não é? Depois um está a falar de Exato. alhos e outro de bugalhos. É, exatamente. É. Sim, normalmente a gente usa os jogos como exemplos. Pá, Sim, é como no Cables, ou é como é mais não é? tangível, é mais É mais tangível. tangível, exatamente. Não Pelo conseguimos menos dar um nome. Mas pronto, eu, se calhar lá chegaremos. eu acho que sim. Agora está a começar a ser uma área com cada vez mais interesse e começam a surgir cada vez mais publicações sobre este tipo de coisas. Uhum. Tem surgido, os meses vão passando e vão surgindo cada vez mais coisas, que é interessante. Uhum. Outra coisa aqui que eu gostava também de saber a tua opinião é, Sim. para ti os jogos são formas de arte? Sinceramente, não sei. Eu acho que não. Acho que é um bocado presunçoso dizer isso, sinceramente. Acho que não. Acho que não. Mas também não sei bem porque é que não. Porque eu percebo a ideia do. Ok, podemos comparar um livro, claro que Se um livro, claro que é, porque é que um jogo, claro que é. não é. Claro que não é. Porquê? A arte é assim, é porque para ser arte, não é? Tem que, se calhar, tem que passar pela fruição, tem que haver alguém que sei lá, que usufrua do prazer de o ver, ou de o ler, ou de estar à frente de, não sei, ou de jogar, Neste caso de jogar. neste caso de jogar. Sinceramente, não sei. Pá, não sei. É uma coisa que eu nunca levei muito tempo a pensar nisso. Se me perguntas assim diretamente, diria que não. Diria que não. Não me considero um artista. Não sei. Não penso nisso assim, sinceramente. Não penso nisso assim. O que é que tu achas? Eu acho que é. Achas que é? Eu acho que é. Eu acho que Eu é, posso porque até concordar, mas não sei. Tenho que pensar um bocadinho mais nisso. eu acho que é porque, acima de tudo, isto é uma definição de Salanin Zimmerman, tem um livro que se chama Rules of Play, que é mesmo uma obra que eu Uhum. recomendo que toda a gente leia, porque é realmente muito interessante. E eles dizem uma coisa é que os jogos são experiências. Uhum. Podem ser imensas coisas, podemos bater aquilo tudo, mas no final o que nós queremos que saia dali é uma experiência. Sim. Uhum. E isso basicamente é o que a arte faz. Gera Sim. experiências. Uhum. Independentemente de como for. Se for uma performance, ou for uma pintura, ou for música, o que quer que seja. Gera experiências. E que são experiências que muitas vezes não têm uma utilidade prática. Certo. E o jogo também cumpre isso. Ok? Definitivamente, sim. Portanto, eu acho que é arte. Ok. E Talvez. Não sei. Tem que aprofundar. também tem autores, há um processo de criação, Sim, tem é tudo um isso. processo de criação, é um produto, sim, claro. Não sei, tenho que pensar nisso. Depois, pois,
Eu iria dar o exemplo do... Eu percebo que se diga que possa dizer que não seja arte, porque tu metes numa impressora e aquilo sai em produto milhares de massa cópias daquilo. depois, mas é como um livro. Mas eu estou a pensar na ideia e não Sim. no Eu produto sei, não é o replicado. produto final, exato, é como um livro, não é? É como um Neste livro caso, também. um Publicas livro. Sim, sim, milhões de sim, sim. cópias e não é Claro, por e isso que não deixa de deixa de ser ser arte. uma, exato, ou uma canção. Epá, pois, talvez seja, não sei, tenho que pensar nisso mais um bocadinho, talvez haja uma parte artística na concepção toda, e, e ainda por cima há uma parte de ilustração, não é? Já para Que não é, falar disso, né? claramente entra na categoria da arte. Pá, talvez tenhas razão. Tenho que me debruçar mais sobre o assunto e tentar explorar isso. Fica para uma nossa próxima conversa. Pode ser que eu depois dê Assim, uma resposta mais. acho que sim. Porque depois também uma coisa curiosa é que normalmente, por exemplo, quando tu estudas os jogos do ponto de vista académico, Uhum. normalmente os jogos são estudados ou no departamento de informática, programação, jogos e tal, Sim, ou no departamento de artes e design sim, e estudos de média. É sim. engraçado, não é? E Ah, realmente depois tu ali vais sempre encontrar. E depois relações com o cinema, relações com as narrativas, com a sim, sim, sim. expressão. É engraçado, depois os jogos andam sempre lá. Há Uhum. sempre lá alguém nos departamentos que Já trata sempre também de alguém jogos. nesta. Há Sim. sempre lá alguém que faz também. É engraçado, é engraçado. Agora só aqui mais uma coisa, falaste de jogos com apps. Achas Ah, que no sim. futuro os jogos de tabuleiro vão passar a ser híbridos? Não, não. Opá, não é a minha convicção. Posso estar errado, como é evidente, é só uma convicção. Não tenho nada que fundamente esta minha convicção. Já houve experiências feitas, não é? Há bocado falámos sobre isso, e acho que não há nenhuma que seja assim particularmente bem sucedida. Eu acho que são dois mundos diferentes. Existem plataformas online, não é? Onde tu podes Sim, jogar jogos de tabuleiros, é e diferente. são, mas é diferente. E são, na verdade, essas até são bem sucedidas, mas a mistura de trazer para a mesa uma coisa que depois Uhum, estraga também a outra e tal, a mim não me cheira. Aliás, a mim, lá está, há estava a falar do tal futuro hipster, da coisa uhum, de virmos a voltar a usar outra vez só os cubinhos e as coisas mais básicas como material. Vou mais nesse sentido, nessa direção vintage, uhum. do que na modernização para lá, muito mais do que esta nova vaga de Kickstarter, que acho que depois vai chegar a tal limite, e quando chegar ao limite, não é? De trazeres sei lá, um garrafão deste tamanho, depois é um monstro de não sei das quantas. Pá, pronto, depois quando já existe, não é? Figuras de 1 metro quase. Pois, pois. Pronto, depois quando chegares a este limite, quando a coisa extrapolar para lá daquilo que é aceitável, que acho que já passou um bocadinho, pronto, acho que vamos voltar ao vintage, vamos voltar para trás. Acredito mais nisso do que Uhum. na utilização do eletrónico, honestamente. Acho que a tendência é mesmo o telefone põe-se de parte Ou seja, na o mesa. jogo analógico ser mesmo uma forma de escapar à É, rede e à conexão instantânea e ao exatamente. digital e essas coisas todas. Eu vou mais por aí, vou mais por aí. Mas esse também pronto, lá está, sou mais do antigamente. Se calhar o pessoal mais novo vê as coisas de outra forma. É. Sim, sim. Sim. Aliás, eu acho que vai ser uma tendência, sinceramente. Acho que Pois, vai acontecer. Provavelmente, se calhar, não será dominante, mas vamos ver cada vez mais coisas destas a aparecerem, parece-me. talvez. A minha convicção é que não, mas pronto. Cá estaremos, se Deus quiser, para confirmar depois. Ou seja, tu vês também o futuro deste mercado dos jogos, achas que vai haver aqui uma contração? Como estavas a dizer que isto vai ser mais hipster, ou seja, contrair-nos, Não vejo uma contração, vejo, não porque os hábitos vão, vão-se cada vez mais, instituindo. sim, moldando à medida dos jogos. Há qualquer coisa de atingir o limite do digital. Uhum, Entendes? Não acho que se atinja o limite do analógico, atinge-se o limite do digital, vai acontecer. Entendes? Ainda acho que ainda não chegamos ao pico da curva, não é? Como agora está muito uhum. na moda dizer-se, do digital, mas para lá caminhamos. E depois então aí, quando chegares ao pico da curva, o analógico vai começar a ser ainda mais reproduzido e mais utilizado. Achas que o digital vai ter um pico? Vai ter um pico de esgotamento? Acho, acho mesmo.
Quer dizer, no sentido de há já muito tempo que achava que não ia inventar nada novo desde o Facebook, né? E depois, entretanto, já apareceram mais não sei quantas redes sociais e mais não sei quantas coisas que eu nem entendo nem percebo. E o meu filho já nem usa sequer Facebook, nem a minha filha. Já usam outras coisas. Mas mais cedo ou mais tarde isto vai ter que acabar, quer dizer, as pessoas vão ter que voltar às pessoas, não é? Não sei, eu acho que o digital vai ter que ter um limite, vamos ter que parar de olhar para o telefone em alguma altura. E é nesse momento que os jogos vão continuar, não vão parar, pelo contrário, vão continuar. Eu digo isto porque eu tenho visto coisas inacreditáveis, coisas que estão a ser desenvolvidas, desde a realidade virtual à realidade aumentada, Sim. coisas que estão cada vez a levar o digital para limites que outrora não eram Mas possíveis. mas eu continuo a achar que são duas estradas paralelas. Não acho que elas se vão juntar, honestamente, não acho. É uma convicção. Lá está, não tenho fundamento nenhum científico. É uma percepção. É só uma percepção, mais nada. Aliás, eu acho que também ninguém sabe. Portanto, são só percepções. Não há nenhum estudo aprofundado sobre isto. E mesmo se quisessem estudar, são só. Não dava, não. Normalmente, conseguimos estudar é para trás, não é bem para a frente. Pois, para a frente é difícil. Também é. Aqui para terminarmos, queres partilhar alguma coisa que estejas a pensar fazer ou que estejam para fazer que possas partilhar? Alguma coisa? Epá, não. Ou seja, Sinceramente, vocês. nós continuamos a fazer as coisas que temos, projetos que vamos fazendo sem, assim, em concreto, tirando aqueles títulos que já toda a gente sabe, que é o Brasil, o Artificial Intelligence. Onde é que sai o Brasil? Onde é que sai o Brasil, por falar nisso? Epá, é assim, nós a determinada altura e com todos os atrasos que nos são reconhecidos e que existem, resolvemos não pressionar mais. E isto significa também não nos pressionar a nós próprios, nem as pessoas. Ou seja, pá, quando houver novidades, quando estiver no momento certo, a gente vai falar sobre isso. Até lá não temos prazos, não temos horários. Nós temos, estás a perceber, mas é uma coisa interna. E para agora estamos a guardar para nós. Não vale a pena estarmos a dizer, isto para o mês que vem vai acontecer, para não sei o quê. Não. Temos projetos, como é evidente, estamos a trabalhar e estamos a fazer coisas que eu acho que as pessoas vão gostar muito, honestamente, mas não te vou dizer rigorosamente nada em particular do que é. A nossa forma agora vai ser assim, todo mistério. Não é mistério. A ideia é, para evitar todos estes contratempos, estes atrasos e tudo isto, é só mesmo falar quando o projeto e a coisa já estiver mais avançada. Sinceramente, eu aprecio isso. Aprecio isso, pessoalmente. Porque pessoalmente também me tem irritado um pouco. E há editoras que optam por fazer isso. Qualquer coisinha nova que tem a sua máquina de marketing e propaganda a divulgar. Sim. E depois mandam-nos uma imagem. E depois é uma nova imagem. Exato. E eu acho isto esgotante. E pessoalmente dá-me vontade de não seguir aquela editora. Não seguir. Eu, por acaso, estou de acordo contigo, mas nem toda a gente concorda com isso. É uma perspectiva, Eu, aqui neste caso, é mais do ponto de vista também do publisher, né, do editor também, mas também enquanto designer. Já houve tantas coisas que correram mal e que a gente tentou fazer de uma certa forma e que depois correu mal. E pronto, e o caso do Brasil é um deles, e eu não quero entrar muito em detalhe em relação a isso, porque é uma questão complexa, mas são coisas que na verdade a gente não consegue controlar tudo, entendes? Pronto, então para não estar a falhar outra vez, para não estar a dizer parvoíces, só se falando, as coisas estão a andar, estão a avançar. Quando houver mais novidades em concreto, depois a gente volta a falar. É melhor muito isso. Bem, muito bem. Queres dizer mais alguma coisa antes de concluirmos? Não, só foi um prazer. E és porreiro o que tu estás a fazer e a organizar. Já estamos em 2 horas de conversa. Não sei se alguém vai ter pachorra para ver isto tudo. Vão. As pessoas vêm. Vêm. E obrigado pelo convite, claro. Obrigado. E continua o bom trabalho, é evidente. E é sempre um prazer, já sabes. E temos que jogar um 18-30, não é? Pois é, temos que falhar isso. Nunca joguei um 18xx. Pois é. E gostava de jogar um Irai Stand um dia destes. Quando for grande. E eu também, quando for grande, porque agora preciso de muito tempo para fazer isso. Mas por acaso é daquelas coisas que eu gosto de fazer. Tem que tirar um dia para isso, sabes bem? Sim. Sábado inteiro dedicado àquilo, né? Àquilo.
Mas devemos de fazer isso, devemos de fazer isso. Sem dúvida. E pronto, olha, espero que possamos voltar a alguma normalidade para combinar essas e outras coisas Pois, normalidade, exato. Este novo normal. no futuro, não é? No futuro. É. Pronto, olha, foi um prazer ter-te Está aqui, bem, prazer. esta conversa. Está bem. Conhecer Foi um um pouco prazer mais o também. teu lado de jogador, para quem não conhece, eu já conhecia também, mas as pessoas que seguem aqui não conheciam, por isso ficaram a saber um pouco mais e quando te apanharem já sabem o que é que podem jogar contigo, Exato. sabendo que não gostas de jogar em público, portanto. Exatamente, exatamente. Gosto mais de jogar num ambiente mais privado, É a exatamente. melhor informação. Exatamente. É verdade, é verdade, é verdade. Tá Ok, bom. então vá. Muito Então obrigado. vá, prazer, está Vá, bem? E Deus. até à próxima. Tchau. Deus.